Apresentação: Rodrigo Bocardi e Carolina Moran. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de julho de 2023. O presidente Lula sancionou a lei que assegura a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenharem a mesma função. Entre as medidas, a norma estabelece que, em caso de discriminação na remuneração, o empregador terá que pagar multa equivalente a 10 vezes o valor do salário que a pessoa discriminada deveria receber. A quantia dobra em caso de reincidência. O Ministério dos Direitos Humanos divulgou um relatório em que alerta para a disseminação do discurso de ódio na internet. O documento sugere uma constituição para o ambiente virtual com o objetivo de garantir direitos fundamentais dos usuários. No texto, a pasta indicou a necessidade de regulação das redes sociais do país. O projeto, que está em tramitação na Câmara, exige que as Big Techs sejam obrigadas a promover uma vigilância permanente contra a desinformação e conteúdos com discurso de ódio. O tema também está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O jogador Neymar foi multado em mais de 16 milhões de reais por causa das obras na criação de um lago artificial numa casa em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. A juíza responsável pelo caso entendeu que houve movimentação de terra sem a devida autorização do empreendimento. Os advogados do jogador têm 20 dias para recorrer da decisão. A fortuna de Elon Musk aumentou hoje 11 bilhões e 700 milhões de dólares, de acordo com a Forbes. O movimento acompanhou a forte valorização dos papéis da Tesla, após a companhia informar que entregou um número recorde de veículos no segundo trimestre deste ano. Além da companhia, Musk também é dono da SpaceX e do Twitter. Ele é atualmente a pessoa mais rica do mundo, com patrimônio estimado em quase 250 bilhões de dólares. No horário de Brasília, 8h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani e Botafogo. 8h03, muito boa noite, estamos chegando, boa noite, ouvinte CBN, mais uma transmissão do futebol aqui pra você. Às 8h15 da noite, daqui a pouquinho, o Guarani viaja até Ribeirão Preto e encara o Botafogo no estádio Santa Cruz. Jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão da Série B, encerrando a 15ª rodada. É o Bugrão tentando embalar e chegar à terceira vitória consecutiva, a terceira sob o comando de Humberto Louser. Carlos Cabela dá o recado pra você, Gabi Castro comenta e Adriana Almeida estará nas reportagens do jogo. Eu, Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com informações sobre a rodada e também notícias do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Mande sua mensagem, participe com a gente da transmissão. 19991869070. Mande seu recado, mensagem de texto ou mensagem de áudio. Ouça sua voz aqui no Sonzão da CBN pelo 19991869070. Ou, se preferir, participe pelo chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Obrigado a você que nos escuta nos 99.1 do seu rádio, nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, também pelo nosso portal ou no aplicativo do seu telefone em todo lugar do Brasil e do planeta. Muito obrigado. 8h04, daqui a pouquinho
tem Botafogo de Ribeirão e Guarani. Então vamos girar a equipe CBN para trazer mais informações desse jogo do Bugrão. Adriana Almeida, muito boa noite. Como vem o Guarani nesse duelo paulista, tentando embalar no campeonato, tentando buscar a terceira vitória consecutiva. Muito boa noite, Dri. Guarani. Boa noite, meu caro Fábio Scheibe, e aos ouvintes CBN, ótima noite. O Guarani que vem embalado aí, 2 vitórias consecutivas sobre Vitória e Mirassol e também sob o comando de Humberto Louser. Agora vai tentar fora de casa continuar nesse bom momento. Para isso, o treinador bugrino teve que mexer no meio-campo. Os 2 volantes, o Matheus Bueno e o Matheus Barbosa, estão fora. Bueno suspenso, Barbosa machucado. Com isso, o Ivan Alvarinho e o Enderson ganham oportunidades no meio-campo alviverde. Guarani, que tem 22 pontos, 52% de aproveitamento e tá pertinho do Botafogo, viu, Fábio? Botafogo tem 21 pontos, 50% de aproveitamento e hoje estreia o técnico Marcelo Chamusca. Ele vem substituir Adilson Batista, que passou por uma sequência péssima. 5 jogos sem vencer, não aguentou, foi demitido e por isso hoje Chamusca estreia. Na partida passada, o Botafogo já venceu o Novo Horizontino com o novo treinador olhando tudo lá de cima das arquibancadas. Hoje ele comanda e com novidades, o volante Tari, que volta de suspensão. Mas, por outro lado, o Guilherme Madruga, que marcou aquele golaço de bicicleta, que deu a vitória sobre o Novo Horizontino. Esse aí tá suspenso, Fábio. Tá certo, Adriana Almeida, então, com informações do Guarani e também já do Pantera, do Botafogo de Ribeirão. Esse jogo que daqui a pouquinho, às 8h15 da noite, você acompanha aqui com a gente. Carlos Cabela vai dar o recado pra você e Gabi Castro estará nos comentários. Por falar nele, vou chamar Gabi Castro para dar o primeiro destaque desse jogo. Boa noite, Gabi, tudo bem? O que esperar desse duelo entre Botafogo e Guarani, Gabi? Boa noite para você, Fábio Scheibe, Adriana Almeida, Carlos Cabela, nosso Elton Grimaldi, Nilson Belisário, nosso Bolacha, toda a nossa equipe participando hoje da jornada. Boa noite também pro nosso ouvinte CBN Campinas. Muita expectativa, tá? Pro jogo de logo mais entre Botafogo e Guarani. É um bugre vendo pelo lado positivo. 2 jogos e 2 vitórias com o técnico Humberto Louser, então foi bem dentro de casa. Se vencer hoje, fica a 4 pontos do G4. Regis e Bruno Mendes entraram muito bem contra o Mirassol. Hoje, mais uma vez, os 2 ficam como opção no banco de reservas. Isso mostra que o Guarani tem elenco. Isso quer dizer que o Guarani, se não conseguir o resultado no primeiro tempo, pode utilizar o seu banco de reservas. Essa é sempre uma boa notícia. Tem o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série B com 19 gols. O ataque do Guarani voltou a marcar, o que é importante. Jogando em casa, o Botafogo, ele não tem ido bem. 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Tem um aproveitamento de menos 50% nesta Série B. Agora, por outro lado, a Adriana falou há pouco, os desfalques do Guarani, isso é importante. O Guarani não tem a sua dupla de meio-campistas, nem o Matheus Barbosa, nem o Matheus Bueno. Então isso é uma perda significativa. Não tem o João Vitor, atacante, que já deu 3 assistências no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem feito boas partidas. Então o técnico Humberto Louser vai precisar suprir essas ausências com um meio-campo de pegada. Por isso que ele optou pelo Ivan Vaurinho e também pelo Enderson para dar essa pegada, para tentar reforçar essa marcação. O Isaac ganha mais uma oportunidade, é titular, deixa o Regis no banco, que é uma sombra muito grande. E o ataque do Guarani hoje com o Bruninho de um lado, o Bruno José do outro e o Derek mais uma vez ganhando esta vaga do Bruno Mendes. Então, tô curioso, o Botafogo, claro que tem uma boa equipe, 1 ponto só atrás da equipe do Guarani, mas se o Bugre quiser brigar pelo G4, se quiser entrar de fato nesta briga, precisa vencer hoje fora de casa. Claro que o empate a gente não descarta, porque é fora de casa, porque o Botafogo tá 1 ponto atrás, você segura um adversário direto. Mas a gente tá vendo muitas equipes que hoje estão na parte de cima, que estão vencendo fora de casa. O Criciúma tá vencendo fora de casa, o Sport tá vencendo fora de casa. Então, se o Guarani quiser entrar nessa briga, hoje é uma partida importantíssima, porque você vence um adversário direto, você dá mais confiança, você dá moral e mantém uma invencibilidade para Humberto Louser. Então tô curioso para saber como que esse Guarani do Louser vai jogar fora de casa. Dentro de casa a gente já viu, o Guarani soube suportar uma certa pressão, soube jogar defensivamente. E fora de casa, a gente vai ter a resposta daqui a pouco.
Vamos acompanhar daqui a pouquinho, então tem Botafogo e Guarani. E ele vai narrar o jogo, Carlos Cabela, mais uma vez aqui na narração do jogo, trazendo todas as emoções para esse duelo daqui a pouquinho entre o Pantera e o Bugrão, direto lá de Ribeirão Preto. Muito boa noite, Carlos Cabela. Boa noite. Bem tranquilo, graças a Deus estamos aqui em mais uma jornada esportiva. 19 graus em Ribeirão Preto. Clima agradável para a partida que começa daqui a pouquinho entre Botafogo e Guarani, Fábio Scheibe. E a lua tá muito bonita no interior paulista, hein, Que Cabela? lua maravilhosa, rapaz. Estava vindo aqui para Campinas, parecia que a Anhanguera ela estava adentrando a lua. Linda, maravilhosa, Brilhando. a super lua do lobisomem. Brilhando. Daqui a pouquinho, então, Carlos Cabela traz todas as emoções desse duelo, os 90 minutos lá do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, entre Guarani e Botafogo. Vamos a um breve intervalo e na volta tem esse jogão. A gente traz todas as informações sobre a escalação e a ficha técnica do jogo. Com Elton Grimaldi nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani e Botafogo. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/Express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/Express. Guarani e Botafogo. 8 horas, 12 minutos, você está no Central da Bola, a concentração para o jogo entre Botafogo de Ribeirão e Guarani. E sem perder mais tempo, eu já passo para ele, Carlos Cabela, que vai narrar todos os detalhes e todas as emoções dos 90 minutos entre o Pantera e o Bugrão. É com você, Cabela, boa noite. Legal, Fábio Scheibe, a bola vai rolar no Santa Cruz e você vai acompanhar tudo aqui no Futebol da CBN Campinas. A bola já está no centro do gramado para começar o jogo. O árbitro está aguardando ali, o senhor Maguielson está aguardando a definição ali, a liberação para que aconteça o início da partida. No Cebolão faltam 2 minutos, acho que dá tempo das escalações das equipes, não é, meu caro Elton Grimaldi? O Guarani do técnico Humberto Louser em campo com 1 Pegorari, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 34 Valber, meia dúzia Mike, 14 Alvarinho, 23 Wenderson, 29 Isaac, 17 Bruno José, 27 Bruninho e 11 para Derek. Botafogo. O Botafogo que estreia Marcelo Chamusca no comando com 1 Matheus, 2 Tasso, 3 Lucas Dias, 4 Márcio e meia dúzia Patrick Brey, 5 Tarek, 7 Edson, 8 Guilherme Mantuan, 10 Osman, 11 Luiz Henrique e 9 para Salatiel. A arbitragem do jogo. Vem lá do Distrito Federal, Maguielson Lima Barbosa é o dono do apito, seus assistentes
Lucas Torquato Guerra e Lerry Souza Silva. No VAR, Vinícius Furlan. Tá aí, portanto, tudo escalado, tudo definido, a ficha técnica do jogo para Guarani, Botafogo e Guarani, apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Botafogo. Já vem tocando a equipe do Botafogo no campo de ataque. O lançamento foi feito, quem chega por baixo para fazer o corte ali pela intermediária. É o Tarek que toca na bola. No bate-rebate, a sobra de bola pelo lado esquerdo com o Patrick Bray. Patrick Bray e Tarek juntos ali. Trava-língua. Com 20 segundos já tem trava-língua na bola rolando para Guarani e Botafogo aqui no futebol da CBN Campinas. E você pode ir participando com a gente, tá bom? 991869070 é o nosso WhatsApp para você mandar aquele recadão bem bacana, o DDD 19, tá bom? Participe com a gente aí. Fala a bola, equipe do Bugre, mas tem um jogo parado porque tem uma falta. A falta em cima do Salatiel ali perto da lateral do campo. É falta que favorece a equipe do Pantera ali do lado esquerdo. 0-0 placar do jogo, comecinho de partida no Santa Cruz em Ribeirão Preto. Galera, parece que não tá muito afim de jogar futebol nesse comecinho não, né? Um empurra a bola pra lá, outro empurra a bola pra cá, outro joga a bola ali pelo meio. Parece que agora tá tudo certo. Vai pra cobrança da falta ali o Márcio. O Márcio, camisa número 4, de perna canhota. Despacha a bola lá pela direita, lá do outro lado pro Tássio. Recebe do peito, domina, coloca no gramado. Quase que ele escapulou e foi pra fora. Ele já faz o domínio e recua no sistema defensivo com o Lucas Dias novamente para começar para a equipe do Botafogo. Aqui pela esquerda, mais uma vez, quem trabalha é o Márcio. Já despacha pro campo de ataque, vem lançamento feito, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte ali pela intermediária. Quem sobe de cabeça escolhe o Enderson. Bota na frente mais uma vez. Chega a zaga do Botafogo para fazer o corte. Mais uma vez o Patrick Bray. Faz o lançamento, joga a bola para a grande área. Dominou, Salatiel girou. Na verdade, quem chegava ali era o Edson. Ele girava o Lucão por baixo, faz o corte e bota para escanteio, Adriano Almeida. Fechou a bola o camisa 3 do Bugre. Depois trocou algumas palavras ali com o goleiro Pegorari. O Guarani vai sofrer a primeira investida do Botafogo. É escanteio pelo lado esquerdo do ataque do time de Ribeirão. 0-0 o placar do jogo, primeiro escanteio do jogo ali pelo lado esquerdo, vem Botafogo para cruzamento da grande área, tá todo mundo preocupado ali do Bugrão, autoriza o árbitro Luiz Henrique na cobrança, perna canhota, levantamento, desvio de cabeça para fora, sobe de cabeça ali pelo meio, o zagueirão Lucas Dias toca na bola, ela vai para fora, só tiro de meta pro Pegorari e repor a bola em jogo, Adriano Almeida. Foi o primeiro escanteio do jogo, a cobrança do Luiz Henrique, aberta, longe. E aí o Lucas Dias subiu alto, mas a hora que tentou mirar o gol, errou feio. Tiro de meta, comecinho de jogo, 0-0 no Santa Cruz. É, só 2 minutos e meio de bola rolando desse primeiro tempo. Sem pressa também para reposição de bola a equipe do Guarani, né? Tá ali o Pegorari com as duas mãos erguidas, sai jogando lá pela esquerda. Trabalha a saída de bola, a equipe do Bugre vem ali pelo meio com o Alvarinho para fazer o domínio, toca na bola o Enderson, recebeu, dominou, vem marcação para cima dele, o desvio foi feito, a bola foi para fora, o último toque do Bugre ficou caído. O Enderson. Recebeu ali uma paulada na dividida, deve ter sobrado um joelho, alguma coisa ali, mas ele bota a mão no rosto também, né, Adriano Almeida? É isso? É isso. Na verdade, é o Bruninho quem tá ali sentindo. É muito perto do ouvido, parece que levou um safanão ali. É exatamente isso. Do Edson, jogador do Botafogo, o juiz, num primeiro momento, não foi nada. Ele continua mantendo a decisão, só esperou o Bruninho se levantar e o jogo vai recomeçar. Tomou ali um safanão no escutador de piada ali. Vem bola para o campo de ataque, lançamento feito do Botafogo, chega a zaga do Bugre para fazer o quarto, quem quarta ali pelo meio, para manter a equipe do Botafogo com a bola dominada lá pela direita, Lucas Dias despacha, deu um bicão na bola, na verdade ele se livrou da bola, né? Bola atravessa todo o campo, vai sobrando na lateral direita com o Diogo Matheus, ele gira o corpo, joga em cima do marcador, a bola vai para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Guarani do campo defensivo. 3 minutos e 40 é o primeiro tempo, tá 0-0, comecinho de jogo, você pode participar com a gente, tá bom? 99186907019 é o DDD para você participar junto com a gente. Remesso mano cobrado esquisito do Diogo Matheus, a devolução um pouquinho pior do Pegorari, o Diogo Matheus esperto joga em cima do Luiz Henrique, a bola vai para fora. Outro tiro de meta para a equipe do Guarani. O Gabi, nesse comecinho de jogo a gente vê que o Botafogo adianta um pouquinho a marcação para dificultar a saída de bola do Guarani, que a gente sabe, aquela saída de bola tocada ali ao redor da grande área sempre perigosa. O Matheus, porque ele fez o sinal para todo mundo ir pro ataque e aí ele jogou pro Pegorari. O Pegorari ficou para quem tocar, porque ele tava sozinho. E aí ele devolveu pro Diogo Matheus,
ficou ali uma saída esquisita. É um recorte muito curto, é começo de jogo, com 4 minutos, mas por enquanto é ataque do Botafogo, defesa do Guarani, e a gente percebe que o Bugre tem dificuldade para sair jogando. Hoje não tem o Matheus Bueno, hoje não tem o Matheus Barbosa, então leva um pouquinho de tempo ali para o Alvarinho, para o Enderson entender o papel de cada um, mas é um começo de ataque do Botafogo. O Tarek estava caído ali também com a mão no rosto, parece que tá tudo certo, né, Adriano Almeida? Sem problema nenhum, não é? Sim, tomou uma pancada ali o camisa 5 do Botafogo, e aí o árbitro, por precaução, paralisou a partida, bola ao chão em favor agora do Botafogo. Tá aí o toque, CBN marcando 5 minutos de bola rolando o primeiro tempo. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Botafogo lá pela direita com o Lucas Dias. Ele domina a bola perto, direita já despacha, faz a ligação direta lá no comando de ataque. Lá na frente quem chegava por ali era o Edson, briga pela bola, rola atrás, começa de novo. A equipe do Fogão fez o toque do lado direito, trabalha com o Edson, fez a finta, puxou pelo meio, preparou o cruzamento, vem bola pra grande área, passa por todo mundo, vai sobrando com o Diogo Matheus. Ele dá um tapa na bola, sai jogando errado, de sobra mais uma vez com o Patrick Bray, já rola pelo lado esquerdo, trabalha por ali, a chegada do Osman, bota na linha de fundo, cruzamento pra área. Chega a zaga do Guarani, faz o corte e joga pra fora. Salatiel tava ali no bico da pequena área, fazendo ali já o tumulto à frente do Pegorari, viu, Adriano Almeida? E o Lucão é quem dava atento. Pelo jeito, o duelo vai ser esse, Lucão versus Salatiel. Por enquanto, o Lucão tá levando a melhor, mas agora vai ter um lateral cruzamento aí pelo Patrick Bray do Botafogo. Toma a distância, pisou dentro do gramado para fazer o arremesso manual e colocou o pezão dentro do gramado. Arremesso manual cobrado, vem bola para grande área. Se sai o gol agora, meu caro Gabi Castro, Adriano Almeida, o VAR pode chamar? Com certeza, iria anular, porque seria a reversão, né? É uma irregularidade na cobrança do lateral, o atleta não pode com este pé no gramado, que já estava dentro, então de fato o VAR entraria em ação. Folgadinho ele, não é? Bastante, quis tomar uma vantagem. Rola a bola, equipe do Bugre para o campo de ataque, lançamento foi feito ali pela direita, chega, recebe, domina, opa! Era o Derek que tentava ali fazer o domínio, acaba perdendo a bola, vem para o campo de ataque, chega por baixo o Enderson, comete falta e vai tomar uma ferrada ali do árbitro, viu, Adriano Almeida? Pede por enquanto pedindo calma. O Enderson faz com a cabeça que entendeu. Agora um detalhe, Cabela, o Derek mais uma vez recebe a oportunidade do Humberto Louser, né? Mesmo o Bruno Mendes tendo feito o gol da vitória na última partida. Mas o Derek já muito sumido desde o último jogo. Hoje já me chama a atenção ele tentando voltar para buscar o jogo, porque na última partida ele teve pouquíssimas oportunidades, quase não pegou na bola. Pois é, e aí entra o Bruno Mendes e faz um golaço ainda no jogo. Não foi exatamente isso que aconteceu no jogo passado? Foi. 7 passados deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Mais uma vez o jogo parado, muito faltoso o jogo nesse comecinho, 7 minutos. Praticamente não tivemos bola rolando, viu, Gabi Castro? Para nenhum dos lados, o Guarani com uma saída muito lenta, por enquanto não chegou ao campo de ataque, fica a posse de bola com a equipe do Botafogo, segue errando muitos passes, o Guarani também é um começo de jogo ruim. Tarek recebe a bola pelo meio, toca do lado com o Luiz Henrique, já faz a abertura pela direita, ele chama o Lucas Dias que vem para o campo de ataque, dá um tapa na bola lá pro Tássio. Ô, Tássio! O Tássio deu uma tropicada na bola. Ela apanhou da bola, na verdade. Ela foi para fora, arremesso manual de graça para a equipe do Guarani. Futebol Globo, CBN pode ligar. Aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Guarani tenta chegar do campo de ataque, Tarek de cabeça escora, ela sobra lá pela direita com o Tássio, já domina na perna direita, fez a tabelinha com Osman, recebe de volta, renta na tela do campo, vem buscando a equipe do Botafogo do campo de ataque, Breca, marcação vai pra cima dele, gingou de um lado, de outro, ajeitou, perna direita, Osman se ajeitou por ali, bico da grande área, encarou a marcação do Enderson, rola do lado, vai pra tabelinha com o Antoine, bota na frente, o lançamento foi feito, chega por baixo, zaga do Guarani, perigosamente ali, faz a finta o Mike. Mas toca da bola, sai jogando errado, recupera a equipe do Botafogo. O Guarani não conseguiu passar do meio campo ainda, hein? Em todos esses 8 minutos não passou do meio campo ainda. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Botafogo pela esquerda com o Luiz Henrique, recebeu, dominou, devolve no campo defensivo para começar de novo o Botafogo com o Márcio, o zagueiro que recua lá com o goleiro Matheus. Pela primeira vez aparece
o goleiro Matheus e toca na bola. 9 minutos deste primeiro tempo. Vai trabalhando de um lado, vai trabalhando do outro. A equipe do Botafogo na saída de bola. Pelo lado esquerdo trabalha a saída com o Márcio. Ajeita a bola, aperta a canhota, já faz o lançamento ali pela meia. Facilita pro Alvarinho que faz o corte, ela volta nos pés do Osman. Já trabalha a chegada com o Mantuan. Mantuan dá um tapa na bola lá pela direita. Com Tássio. Recebeu o Tássio, dominou. Voltou a bola pelo bico da grande área, fez a tabelinha. Devolução lá pela ponta direita. Chegou por ali o Edson, pintou cruzamento na área. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte e sai jogando o Mike. Joga errado, perde a bola, recupera mais uma vez. A equipe do Botafogo joga na segunda trave. Se esticou todo. O Osman para ficar com ela. Fez o domínio aqui pelo lado esquerdo. Tentava a batida. O Patrick Bray foi calçado na hora H, ali na chegada do jogador do Guarani, bota a bola para fora, escanteio que favorece a equipe do Botafogo, Adriana. É o Bruno José quem saiu do ataque e foi lá ajudar no setor defensivo agora para fechar a porta do Patrick Bray, impedir um cruzamento, mas agora vai vir bola para a área do Bugre. Em mais um escanteio, Luiz Henrique é quem ajeita a bola. Tá lá na perna da canhota, ajeitando para fazer o levantamento que vem para dentro da grande área. O árbitro vai lá, chama a atenção dos jogadores que estão se empurrando lá no meio da área, chama a atenção ali do Salatiel, tem o Pegorari ao lado, tem também por ali o Lucão, todo mundo ali no empurra, hein? Luiz Henrique na cobrança perto da canhota, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando lá com o Bruninho que não consegue fazer o domínio, mas recebe a falta. É falta que favorece o Guarani pertinho da grande área. Quando passamos de 10 minutos, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Santa Cruz é o estádio em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto é uma noite agradável. Botafogo tem 0. Guarani. O Guarani também tem 0. Fábio Scheibe. Central da Bola. E acabou agora há pouco lá em Mirassol pela 15ª rodada da Série B, vitória do Ituano por 1-0 sobre o Mirassol. Gol de Felipe Saraiva. Pela Série A em andamento, Goiás 0, Curitiba também 0. Jogo na Serrinha que importa bastante ao Corinthians. Futebol Globo CBN. 11 minutos, primeiro tempo. Houve um choque ali entre o Osman e me parece que é o Derek que tá no lance ali, ou Adriano Almeida? Alvarinho. Alvarinho. Isso. É, e foi feio. E vai sobrar cartão justamente para o Ivan Alvarinho. Ele estava pendurado e por isso não encara o Londrina no próximo sábado às 11 da manhã no Brinco de Ouro. Foi imprudente, pegou feio na canela do Osman. Osman sentindo, mas já recuperado também. O Botafogo, mais uma falta perigosa. É, vem Botafogo de novo, né? Lembrando, o Guarani não passou do meio-campo ainda. Estamos com 11:50. É falta para a equipe do Botafogo. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá na área. Pintou levantamento bem na marca do pênalti. Sobe a zaga de cabeça para fazer o corte. Briga ali na entrada da grande área. O Bruno José com ela sobra. Com o Márcio dá um bicão na bola. Recua lá atrás com o Tássio. Tássio já faz a abertura pela direita. Trabalha por ali a saída de bola. A equipe do Botafogo vai recuando. Vai tocando a bola, vai buscando ali o tempo certo. Quando chama o Guarani para tentar sair jogar de novo, sai jogando novamente a equipe do Botafogo. Agora a Gabi Castro, esse Guarani só esperando. Numa dessa sofre o gol e aí fica pior ainda a situação. E não vai aguentar essa pressão por muito tempo, né? Então quero crer que seja uma pressão momentânea, que não seja uma estratégia do técnico Humberto Louser, porque foram 11 minutos e não é modo de dizer. De fato, o Guarani não conseguiu passar do meio-campo, não fez uma jogada, a gente não viu o Isaac articular, a gente não viu o Enderson, Bruno José, Bruninho. Então, agora sim, com 13 minutos, a gente vê a primeira jogada do Guarani no campo de ataque. Então, é muito pouco, é um começo de jogo com muitos problemas. E a tendência, a gente espera que daqui para frente aqui passa a ansiedade, que o Botafogo também acho que não vai aguentar essa pressão por muito tempo, porque sente o cansaço, tem a maratona de jogos também, e é aí que o Guarani saia pro jogo. Tem qualidade para fazer muito mais do que ficar apenas se defendendo e jogando num contra-ataque que por enquanto não existiu. É, desse último ataque aí, o Bruninho, né? O Guarani não conseguiu chegar até então no ataque. Quando chega, o Bruninho fica numa posição muito impedido, né, Adriana? É, tava quase 1 metro aí na frente dos atacantes, dos defensores do Botafogo. Bandeira viu bem. E olha o fogão descendo de novo. E vem pelo lado esquerdo, carregando a bola, chega Bruno José para botar o corpo à frente e fazer o corte. Já bota no campo de ataque, Derek tenta fazer o domínio, perde a bola, já recupera o Botafogo e vem pro campo de ataque. Fez a tabela, o Osman recebeu, dominou, devolveu pela meia, preparou a batida, explodiu em cima da zaga. Ela sobra com o Guilherme Mantuan, já abre lá pela direita com o Tássio, chega rasgando por baixo o Bruninho.
dá um bico na bola, joga pra fora, escanteio pro Botafogo, dessa vez é lá pela direita, Adriana. Agiu na malandragem ali o Bruninho, levantou o braço como se fosse a favor do Guarani. O Bandeira, obviamente, não foi na dele, porque na verdade é o escanteio a favor do Botafogo, agora pelo lado direito do ataque, mas é de novo o Luiz Henrique quem vai pra cobrança. É o terceiro escanteio no jogo, terceiro pra equipe do Botafogo. Daqui a pouquinho o Fábio Scheibe informa, tem gol na rodada, tem galera querendo participar com a gente aqui. Vem bola pra grande área, mais uma vez o cruzamento, o escanteio. Luiz Henrique vem cruzamento pra área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. A bola devolvida ali da pequena área, mas nas mãos do Pegorari, que não teve problema nenhum em fazer a defesa. Fábio Scheibe, primeiro gol, Fábio Scheibe. Pela Série A, lá no Serrinha, é gol do Curitiba. Aleph Manga marca para o Curitiba contra o Goiás. 1-0 para o Curitiba, primeira vitória do Coxa nesse Campeonato Brasileiro. Vale lembrar também que é bom para o Corinthians esse resultado, já que o Corinthians, caso o Goiás vença, entra na zona de rebaixamento hoje. Você também, já não chega o Eliel ontem, o tempo todo falando essa informação. Ele deu uma ênfase que o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. Do Curitiba e do Corinthians também. São dois verdes, né? É verdade. Curitiba e Corinthians. Pois é. 15 passados, o toque CBN marcou 15 passados deste primeiro tempo. Tentava chegar no Guarani do campo de ataque. O Diogo Matheus recebe a falta. O Guarani leva a vantagem ali. O árbitro parou o jogo, Adriana. Pelo lado direito. A falta foi em cima do Diogo Matheus e o Enderson escapava por ali. O árbitro preferiu parar. O Guarani tem falta a seu favor bem no meio-campo. E aí a cobrança é lá pro sistema defensivo. O Guarani já não chega no ataque. Quando tem uma bola parada para tentar fazer um lançamento, jogar na área ou qualquer coisa parecida, Gabi, aí a bola é recuada. Porque sabe que não tá fazendo uma boa partida e falta um pouquinho de confiança, então vai naquela bola de segurança que são pros zagueiros. Olha, o Mugrão vem pro campo de ataque, lançamento feito, o Enderson de cabeça faz o desvio. Pega o goleiro, o Matheus bota o mar dentro da casa, fica caído o Enderson ali da marca do pênalti com a mão na cabeça, como se tivesse acontecido um choque cabeça com cabeça ali, Adri. E aconteceu, né, Cabela? O Enderson subiu para tentar o cabeceio em direção ao gol e aí acabou também se chocando com o Patrick Bray, o jogador do Botafogo, que quase não sentiu, mas a cabeça do Enderson é quem levou a pior, mas o jogador do Guarani já vai se levantando agora. Lembrando que o Enderson é uma das novidades nesse meio-campo hoje, porque os volantes Matheus Bueno e Matheus Barbosa estão fora, um por suspensão, o outro por lesão. 16 minutos e meio, primeiro tempo 0-0, placar do jogo. A galera tá mandando recado pra gente, vai participando através do 991869070. Não é, meu caro Fábio Scheibe? Exatamente, Cabela, pelo 19991869070. O Amarildo Brenner, lá em Hortolândia, tá falando que o Bugrão ganha de 2-0. Palpite também para Lisa Aparecida, que é de Jaguariúna. Fala que o Bugrão vai ganhar hoje. Um abraço também para a Cássia Regina de Sumaré. E o Valdir Félix faz uma pergunta aqui. Esse uniforme do goleiro do Botafogo não pode confundir com os jogadores de linha? Hein, Gabi? De fato pode, mas provavelmente deve ter sido consultado pelo quarto árbitro, pelo trio de arbitragem, e aí foi permitido que ele utilizasse este uniforme. Olha, o Bugrão vem pro campo de ataque. Ei, Guarani! Chegando ali o lançamento feito pro Bruno José, mas direto para fora, de graça para a equipe do Botafogo, para reposição de bola no arremesso manual. Pois não, Gabi? Cabela, só para aproveitar, já que o Fábio tava mandando os abraços, tô recebendo aqui muitas mensagens do Thales Prestes, torcedor do Grêmio, acompanhando a nossa jornada, do Daniel, que é repórter cinematográfico, esse bugrino, torcendo aí por uma vitória, claro, do Guarani, Fernando, Mariana, muitas mensagens aqui também. Famoso é outra história, outra situação, já vai direto no zap dele, né, Fábio? Poxa. Pois é, rapaz. Passa pra gente aqui que eu... Encaminho. 17h50, primeiro tempo 0-0, placar do jogo Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Ué, alguma coisa não deu certo ali na jogada ensaiada da saída de bola do Guarani, não é? Foi o Lucão que abriu as pernas ali pra bola e pra lateral? O Valber, sabe aquele deixa que eu deixo, deixou e a bola... Olha o Botafogo, a sobra de bola batida pra fora do gol! Salatiel! Ele recebeu, os zagueiros bateram cabeça e ficam ali, ó.
batendo boca também entre eles, os jogadores do Guarani. Quase o Botafogo faz o primeiro. Salatiel perdeu o melhor lance do jogo, Adriano Almeida. Tudo começou porque o Valber abriu as pernas e deixou uma bola bizonha passada num lateral pro Botafogo. Armou o Botafogo, que foi ao ataque. Depois do cruzamento pelo lado esquerdo, o Salatiel matou essa bola no peito, girou muito bonito. Ia ser um golaço, Cabela. Por muito pouco, essa bola saiu. Sorte demais já vai tendo o Guarani nessa partida para estar 0-0. Pois é, e a gente falava a respeito dos passos errados, esse toque de bola do Guarani ali ao redor da área, ô Gabi, mas... Primeira, como disse a Adriana, bizonho o lance do Valber, que bobagem do zagueiro do Guarani, precisa ter atenção. Bateram cabeça quando a bola chega na área. Deixa o Salatiel dominar no peito, virar, quase faz um golaço de voleio, né? Na rodada passada já foi um gol de bicicleta de fora da área do Botafogo, e agora quase que ele domina no peito e faz de voleio, então é um Guarani desatento neste início de jogo, muito ruim contra o Botafogo de Ribeirão, tá flertando com a derrota nesse início. E aí você, torcedor do Bugrão, manda mensagem aí, 991869070, tá achando o Guarani até aqui, hein? Vamos chegando aí a 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Botafogo lá pela direita, sai jogando com o Lucas Dias, ele faz o lançamento, a ligação é direta lá no campo de ataque, direto nas mãos do Pegorari. Outro detalhe importante também, o Botafogo não usa o meio campo, né, o Gabi? É direto, os zagueiros pegam a bola, o Lucas Dias e o Márcio, e já faz a esticada lá no campo de ataque, diretaço lá. Faz porque tem uma equipe muito ofensiva. Salatiel, Luiz Henrique, Osman e Edson joga quase com praticamente uma linha de 4. Então ele abdica deste meio campo e faz ligação direta para tentar pressionar o Guarani, para deixar essa posse de bola no último terço do campo do Guarani, porque sabe que o Guarani não está conseguindo jogar. Então se essa bola fica presa aqui na zaga do Guarani, o Botafogo já consegue recuperar e já está perto do gol. Então por isso que faz essa ligação direta. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos em 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo no Santa Cruz. Em Ribeirão Preto é Série B, 15ª rodada do Brasileirão. Placar CBN está assim, ó. Botafogo 0. Guarani também 0. Fábio Scheibe. Central da Bola. Bola em andamento também pela Série C do Brasileirão. É a 11ª rodada sendo encerrada hoje. 2 jogos complementam a rodada. Náutico 0, Altos do Piauí também 0, São José 0, América de Natal também 0. Lembrando que o líder da Série C é o Amazonas, do artilheiro experiente veterano Sassá. São Bernardo, o único paulista na competição, é o 3º colocado. Opa, deixa comigo, já passamos de 21 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tem tiro de meta para a equipe do Bugro. Tarek experimentou ali quase do meio campo. Bola foi para fora, só tiro de meta. Pegou horário e vai na reposição de bola. Sai jogando com o Mike lá pela esquerda, já tem a marcação para cima dele. Dá um drible de corpo, joga a bola mais à frente, faz a tabelinha, recebe de volta. Faz o domínio Mike, vem ali pertinho do círculo central do gramado. Rola a bola do lado direito, vem buscando espaço a equipe do Guarani na chegada com o Diogo Matheus. Ele faz o domínio, tem 2 jogadores ali próximo, ele faz a abertura com o Anderson, devolve mais atrás com o Ivan Alvarinho, domina a bola perto da direita, toca do outro lado, trabalha a série de bola com o Lucão. O Lucão já fez o passe de bola lá do outro lado, lá pela esquerda, quase que o Mike sai com bola e tudo ali, sobra de bola com o Isaac domina, vai pra tabelinha, recebe de volta, pintou, lançamento feito, furou o Otácio, devolução pro Guarani na linha de fundo, Bruninho preparou o cruzamento, desvio, bola pra fora, escanteio. Primeiro escanteio no jogo da primeira boa chegada do Guarani com metade do primeiro tempo, Adriana. Finalmente o Guarani conseguiu uma organizada ali no setor ofensivo para chegar à linha de fundo, né? E aí o Bruninho foi interceptado pelo Tássio, ganhou um escanteio pelo lado esquerdo, é o Mike quem ajeita a bola para fazer a cobrança. Vai se ajeitando o Mike, lá pelo lado esquerdo, de perto da canhota, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área, aumenta o volume aí, torcedor do Bugre. Mike na cobrança, aperta a canhota, não autoriza nada, vai lá o árbitro, chama a atenção do Isaac, tá discutindo ali com o jogador, me parece que é o Luiz Henrique, discute com o Isaac, o Lucão discute ali com o Tarek, famoso empurra, danado na área, vai autorizar o árbitro, não, mandou esperar de novo. E os jogadores, quando o árbitro fala, ninguém tá nem aí porque o árbitro tá falando, viu, Adriano Almeida? Sem moral nenhuma. E se abraçando ali, né? O Isaac com o jogador do Botafogo. O árbitro agora conversa de novo. E vamos ver se isso vai... Acho que vai dar ruim já, hein, Cabela? Autoriza o árbitro a cobrança. Corre Mike pra bola, dá uma tida, joga pra grande área. Na marca do pênalti, desvio de cabeça pra fora do gol.
Subiu de cabeça o Valber para fazer o desvio, a bola foi para fora. Tem pressa a equipe do Botafogo. Já sai jogando pelo lado esquerdo com o Brey. Bota na frente, lançamento feito. Chega, zaga do Bugre para fazer o corte, para sair jogando mais uma vez, é pela direita. 23 minutos e 40. Trabalha a saída de bola a equipe do Guarani com o Enderson. Lá direito para fazer o break. Rola a bola com o Bruno José, devolve lá com o Enderson. O Enderson recebeu, dominou, girou na contramão, começa com o Valber. Toca a bola, mais atrás, vai trabalhando a saída de bola a equipe do Bugre. Futebol Globo, CBN pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabi Castro, e o jogo tá 0-0 e o jogo não é muito bom, né, Gabi? O Botafogo já perdeu uma chance muito clara com o Salatiel, mas se a gente fazer aquele recorte curto após os 20 minutos, Guarani fica mais com a posse de bola, ataca muito pelo lado esquerdo com o Mike e com o Bruninho, tenta ficar um pouco mais com a posse de bola e vai tentando explorar cruzamento visando o Derek e agora um chute de fora da área que não deu em nada. Nada. Chute, pegou fraquinho na bola, né, Adriano Almeida? Foi nas mãos do Matheus. Chute muito de longe, agora sim. Arriscou, não deu certo. Tiro de meta já cobrado. Novinha ainda, frente. 24:50 desse primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. 991869070, você manda um recado, 19 é o DDD pra você participar. Quem levou a pior ali foi o Bruninho, tá caído, bota a mão ali. No quadril, né? No quadril. Tá esquisito a dor ali, ô Rodrigo. Parece bem dolorido. É aquela paulistinha, né? Quando pega no nervo ali, dói, que é uma barbaridade. Dói. Você sai mancando, você nem sente a perna, né? Você vai falando, meu Deus, dormente. Fica dormente a perna, meu Deus. Arremesso, mandou cobrado, Isaac faz bonita finta, rola a bola com o Bruninho, parece que tá tudo bem com ele. Fez a tabelinha com o Mike, recebe de volta, faz a finta, carrega pela meia esquerda. Bola enfiada na área, zaga chegou para fazer o corte, brigou o Guarani pela bola. Espirrada, vai sobrando lá pela esquerda com o Isaac. Toca na bola, devolve com o Alvarinho, que bota no campo defensivo. Para começar de novo a equipe do Guarani no campo defensivo. Pois não, Fábio Scheibe, galera tá mandando recado aí. Tem recado aqui pelo YouTube, pelo chat do YouTube. Um abraço pro Douglas Gabriel, fala que o Botafogo vai ganhar de 2-1. E o Miguel Melo tá ligado aqui com a gente. O Miguel Melo é mineiro, é jogador do Sub-12 do Juventude lá de Caxias do Sul. Centroavante raiz, diz ele. Manda um abraço para São Lourenço de Minas Gerais. Aqui também está a Michele, quer mandar um beijo para as filhas Sabrina, Samira e Maria Clara. Um beijo para elas, estão ligadaças aqui no somzão da CBN. E tem mensagem de áudio também aqui. Acho que o Gabi fez o Pix hoje, viu? Mais preocupado tá ouvindo o Guarani aqui, rapaz. Eu tô ouvindo um comentarista de primeira qualidade. Aquele abraço. É o Rodrigo Lins, mandando um abraço pro Gabi aqui para todo mundo da transmissão, viu, Cabelão? Empata, ele já começa com teorias, ele já começa com crise já. Então 3 jogos sem perder, ele já tá preocupadíssimo. Sem vencer. Sem vencer, exatamente. Sem vencer. E aí ele já tá Você conhece também, Fábio? Verdade. Olha só, coincidência. Palmeirense, Ele é palmeirense, esse que você conhece? Bastante. Entendeu. 27 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Faz o seguinte, faz o estágio como torcedor do Corinthians, você fica acostumado com 3 jogos desse jeito. Certo? É muito tranquilo. Tem outros times também que você pode fazer estágio que não é muito diferente também. O Santos, por exemplo, o Santos, também. Eu acho que é um pouquinho pior 13 ainda, jogos no momento. Venceram, Que coisa, hein? Olha a equipe do Botafogo, vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito, quem chega por baixo para fazer o quarto Lucão. Guarani tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo com o Isaac, faz de domínio, ajeita a bola na perna canhota, vem carregando, tocou do lado esquerdo, trabalhou por ali, vem Bugrão pro campo de ataque, fez a finta, carregou Bruninho, joga a bola pro Isaac na grande área. Tentava a tabela, o Isaac pegou mal na bola, jogou pra fora de graça. Só tiro de meta, Adriano Almeida. Depois o Isaac ainda ficou reclamando que teria um toque do jogador do Botafogo, seria um escanteio, mas não. A arbitragem entendeu como último toque do próprio Isaac mesmo. É tiro de meta, 0-0 no Santa Cruz. Fábio Scheibe, 0-0 no Santa Cruz. E onde tem gol, Fábio? Tem gol pela Série A, no Serrinha. O segundo gol do Curitiba. Benjamin marca o segundo gol para o Curitiba. Vitória parcial sobre o Goiás. 2-0, a primeira vitória do Curitiba no campeonato. 44 minutos do primeiro tempo. Quem comemora é o torcedor do Corinthians também.
Verdade. Corinthians não ganha, o Coritiba tá fazendo o Corinthians precisar do Coritiba para não entrar na zona de rebaixamento. Que fase, não? 28 minutos passados, é o primeiro tempo, da 0-0. Guarani e Botafogo se acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Pode mandar seu recado, tá? 991869070 é nosso WhatsApp para você participar, também pelo YouTube, para você que está aí no chat do YouTube, você manda o seu recado aí pelo YouTube. Tá acompanhando aqui o sonsaço e som com imagem da CBN Campinas no YouTube. Lançamento também do Tarek, pelo amor de Deus, hein, Tarek? O que é isso, Adriano Almeida? Olha, Cabela, tá difícil, viu? Botafogo até começou bem esse jogo, agora a falta de disposição do Guarani passou pro time de Ribeirão também. Ô, segundona pesada nessa Série B, viu? Eu acho que os cartolas, organizadores de campeonato da velha guarda, lá da década de 70, década de 80... Eles já sabiam que na segunda-feira não é dia de futebol, Gabi. É verdade. Os deuses do futebol abençoam mais o sábado, domingo e as quartas. É verdade, também concordo plenamente, porque as segundas-feiras é complicado, né? A gente tá vendo um jogo hoje, Guarani e Botafogo, tá uma briga ali no meio, né? Mas é o momento do Guarani aproveitar também, né? Porque o Botafogo tem dificuldade agora para chegar no ataque. O Bugre, neste momento, fica um pouco mais com a posse de bola. Agora, a gente está chegando próximo aos 30 minutos. O Guarani finalizou apenas uma vez. Então, também não adianta ficar com essa posse de bola e não saber o que fazer com ela. O Isaac precisa aparecer, precisa armar, precisa colocar o Bruninho no jogo, o Bruno José no jogo também. O Derek, infelizmente, a bola bate nele e sai. Então, o domínio de bola do Derek também não tá bom. Então, o Guarani precisa ficar com essa posse de bola, mas precisa finalizar. O árbitro anotou uma falta ali, o seu Maguielson Lima Barbosa pegou a bola na mão assim e disse assim: tem alguém que queira cobrar a falta? Não parecia ninguém para cobrança da falta do Botafogo ali, ô Dri. Aí o Botafogo se organizou e agora já cobrou. Falta cobrada, levantamento para a grande área, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, ela sobra com Patrick Bray, já rola a bola lá do outro lado mais uma vez, a bola chegou lá no Mantuan, recua lá no sistema defensivo com o Matheus, o goleiro, ajeita a bola o Matheus, a camisa dele, aqui para nós, aqui ela é clara, né, mas assim, próximo, ela é bem amarela, eu acredito, né, ô Gabi? Um creme, talvez, creme, né? Gosta de sorvete de creme? Gosto. Com frio ou sem frio? Com frio também, com frio, né? mesmo. Ixi, sorvete, qualquer hora. Muito bem. 30 passados, toque CBN marcou, a gente vai girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. O tempo passa 30 minutos, vamos chegando a 31 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo. No Santa Cruz, 15ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN, tá assim, ó. Botafogo 0. Guarani 0. Fala, Fábio. Central da Bola. Semana de Copa do Brasil. Na terça-feira, amanhã, se abrem as quartas de final com o jogo entre Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova. Na quarta tem o clássico entre São Paulo e Palmeiras. O América recebe o Corinthians e o Flamengo encara o Atlético Paranaense no Maracanã. Futebol Globo CBN. Sobra de bola na pela esquerda, sai jogando a equipe do Guarani. Uma falta em cima do Lucão, que chegava ali. Recebeu é o Mike, não é? É o Lucão mesmo. É o Lucão que recebeu a falta ali. Era uma falta ali que mostrou a sola da chuteira. Merecia um cartãozinho ali, o jogador da equipe do Botafogo, Henrique. Eu também acho. O Salatiel é quem tava por ali. E como o jogo tá tão frio, Cabela, falar uma coisa que o torcedor sempre gosta, né? E esquenta a conversa, que são reforços, contratações, sim, né? Na próxima segunda-feira abre a janela e o Guarani pode se reforçar, assim como todos os outros times da Série B, né? E a prioridade da diretoria alviverde é pela contratação de jogadores para o setor defensivo, zagueiros especificamente, mas no radar da diretoria também um goleiro experiente, porque o Tony está de saída, e 2 laterais, um direito, porque o Diogo Matheus tem apenas o jovem Ian de 17 anos como seu substituto, e o esquerdo, porque o Diego Porfírio saiu do Brinco de Ouro depois que admitiu o esquema, participação no esquema de apostas. Então o Guarani aí sem laterais substitutos para os titulares, ou seja, Guarani deve ter o anúncio de reforços, tanto na defesa como nas laterais aí, nessa janela que é curtinha, 2 de agosto já fecha. É como dizia Gilberto Gil, né? Tá todo mundo esperando na janela, né? Tá todo mundo, exatamente. E
Pois é, vai ficar tudo, só vai ter craque agora, né? Vai resolver tudo, né? Mas essa análise e essa visão, pelo menos se isso se concretizar, ela é correta. O Guarani precisa de fato de um goleiro, na minha visão, reserva. O Pegorari hoje é o titular, faz uma boa competição. Precisa de um lateral direito, você tem só o Diogo Matheus, e aí quando não joga, improvisa o Alvarinho, ou fica a dúvida de quem vai no setor. O Mike na lateral esquerda, eu acho que precisa de um lateral para brigar com ele, talvez para chegar até para ser titular, por mais que ele tenha melhorado bastante nas últimas rodadas, mas se quiser conquistar o acesso, precisa dessa qualificação. E se tiver uma graninha em caixa, né, um jogador de meio campo sempre é bem-vindo também. Claro, sem dúvida nenhuma. Se for canhoto, melhor ainda. Até Normalmente porque o é assim, Regis já não consegue jogar, né, nesse time do Guarani, já vem numa má fase, né? O Regis jogou acho que 1 ou 2 jogos bem, que se destacou na estreia contra o Avaí, e depois mais um jogo só, se eu não estou enganado. Jogador como o Regis pela qualidade dele. Eu entendo, não tem feito boas partidas, foi pro banco de reservas, mas nível de Série B o Regis está acima, é uma prateleira acima. Então é trabalho do Humberto Louser, é trabalho do Drubsky, que chegou também, de conversar, de acertar e de colocar o melhor rendimento. O Guarani, na minha opinião, não pode se desfazer de um jogador como o Regis. Vem Bogrão pro campo de ataque lá pelo lado esquerdo com o Isaac, já faz de domínio, encara a marcação, partiu pra cima do Tássio, puxou pela meia, preparou, bateu, rasteiro, pega o goleiro. Matheus cai pra fazer a defesa e bota a ordem na casa do Botafogo. Dri. O Bruninho é quem chegava por ali, avançou em velocidade e aí a hora que percebeu que tinha um espaço, chutou. Mas o chute veio rasteiro, um tanto fraco demais, que não levou tanto perigo assim para o goleiro Matheus, que já repôs a bola. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Mantuan toca na bola, faz a abertura com Tássio, fez a tabelinha, recebe de volta, bota na frente, era pro Mantuan novamente ali do bico da grande área. Quem chega por baixo é o Lucão, dá o bico na bola, joga pro campo de ataque. Pra sair jogando mais uma vez o Botafogo, lado esquerdo, trabalha sério com o Márcio, ajeita a bola, perna canhota, tem ao lado ali o Brey, ele tenta o lançamento, bateu em cima do Everson, sobra de bola com Osman, rola a bola no campo de ataque, lançamento foi feito ali pro Edson, não consegue fazer o domínio, ela sobra com o Mike, recua lá pro Pegorari, adianta a marcação Botafogo, Pegorari já faz a ligação lá do lado esquerdo. Por ali quem chega para fazer o domínio e para sair jogando a equipe é o Mike. Bota na frente, o lançamento é feito pro Derek, muito forte. Sai Matheus do gol mais uma vez para botar ordem na casa botafoguense. Já sai jogando, tem pressa. Vamos chegando a 36 minutos e bola rolando no primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo, hein? Você vai participando com a gente pelo YouTube. No chat do YouTube você manda seu recadão. Também no WhatsApp você pode participar através do 991869070. É o nosso WhatsApp para você participar e mandar aquele recado legal, bacana pra gente que está aqui no futebol da CBN Campinas. Rola a bola lá pela direita, o Tássio. Faz de domínio, vem caminhando com a bola, buscando por campo de ataque. É o Mantuan que foi buscar a bola, buscar o jogo. Agora sim, faz o lançamento pro Tássio lá na ponta direita. Jogou na frente, correu, botou velocidade. Fez a finta, ganhou, levou a melhor, invadiu a área, bola tocada na área. Chega o zagueiro para fazer o corte, tira o perigo dali. Quase, o Mike tomou um drible lá na lateral esquerda do Guarani, desconcertante do Tássio, Adriano Almeida. Foi com tudo tentar roubar a bola, né? E o Tássio se mostrou muito habilidoso ali. E na hora do cruzamento, a defesa do Guarani trabalhou bem. O Lucão hoje está se mostrando um gigante ali, dominando as ações, impedindo uma chegada mais forte do Botafogo. Mas o Botafogo segue no ataque. Com o arremesso manual, é lá pela direita, lá o Tássio mais uma vez na cobrança. Com as mãos ele toma a distância, correu para fazer o arremesso, jogou na marca do pênalti, subiu de cabeça. A zaga do Bugre, era o Lucão que estava por ali para fazer o corte, a sobra de bola com o Derek. Ele tenta sair jogando, joga em cima do marcador que estava para cima dele, que era exatamente o Márcio. A bola vai para fora, arremesso manual para o Guarani no sistema defensivo lá do lado esquerdo. 37-20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida. Vai se ajeitando lá o Mike para fazer a cobrança com as mãos. E o Humberto Louser conversa com o auxiliar ali. O auxiliar está ensinando ele o que tem que ser feito ali, viu, Adriano Almeida? Humberto Louser que já está na sua segunda passagem aí pelo Guarani, a primeira em 2018, quando ele saiu da comissão técnica para ser o treinador que levou o Guarani de volta à primeira divisão do Paulista. Depois na Série B fez uma Série B boa e agora nesse esquema do ofensivo, Humberto Louser
parece repetir bastante o que ele fazia, com 3 jogadores de frente, né? No caso aqui, o Derek mais centralizado, o Bruninho por um lado, o Bruno José pelo outro. Lá em 2018 ele gostava desse esquema também, com 3 jogadores mais à frente. Eu me lembro do Matheus Oliveira fazendo essa função pela direita, os outros eu já não me lembro mais, mas posso consultar aqui. Trabalha mais uma vez a equipe do Botafogo, que vem para o campo de ataque. O Tássio tenta a finta e chega para cima o Mike. Agora sim fez o corte, mas jogou para fora a bola. Arremesso de graça para a equipe do Botafogo. Lá pela direita o Tássio já faz a cobrança, joga na área. Salatiel fez a tabelinha ali com o Edson. Ô Edson. Do jeito que ele chegou, ele deu um bicão na bola, jogou longe do gol, saiu na lateral do lado direito, do outro lado do campo. Que é isso, Adriano Almeida? Devia tomar cartão, ter alguma penalidade, o cara que chuta pro gol e a bola sai na lateral. É. Pelo amor de Deus, Cabelo. Eu acho que o gramado deveria ter o gramado deveria ter aquela tela, igual tem Futebol Society. Se toca lá em cima, perde ponto. Hein, Gabi? Devia. Eu acho, 2 minutos, né? Ou sem não jogar, pode fazer uma advertência. substituição, cancela uma alteração do time, qualquer coisa, porque, nossa Olha lá, senhora. mais uma. Já tinha tomado mais uma penalidade. Dessa vez foi o Isaac. Deu bicando a bola, o Tássio briga por ela lá pela direita. Joga pra fora, de graça, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. 0-0, placar do jogo. Vai participando aí, ó. 99186907019 é o DDD. É o nosso WhatsApp pra você participar. Manda áudio aí que vai pro ar no sonsaço da CBN Campinas. Tá lá o Pegorari sem muita vontade de fazer batida do tiro de meta, não. Todo mundo ali pertinho da bola, ele já dá um bicão, joga pro campo de ataque. No meio do caminho, sobe Tarek de cabeça, escora, a bola vem pro campo de ataque do Botafogo mais uma vez. Bola rolada lá pelo lado esquerdo, o Mike chega para consertar, domina. Devolve a bola no campo de ataque, busca ali pelo meio o Derek, deixa curtinho lá do lado esquerdo com o Isaac, faz o domínio, tenta fazer o giro de corpo, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota. Falta em cima do Isaac ali pela meia esquerda, falta do Mantuan pra cima dele, Adriana. Foi tentar fazer o giro ali, o atacante do Guarani, e foi puxado pela camisa. Agora o Mike vai ajeitando, porque é uma falta muito, muito longe, é mais perto do meio-campo do que da grande área. Mas ainda assim ele vai tentar dar pinta de que vai mandar esse lançamento lá para a área do Botafogo. Você já viu o toque de 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo. O Mike tá na cobrança. Toma distância ali para fazer a batida, vem bola para a grande área, todo mundo ali na meia-lua da grande área, aumenta o volume aí, torcedor do Bugrão, levantamento na área, sobe a zaga do Botafogo. Para fazer o quarto e botou para fora, é manual para o Guarani pela direita. O Anderson vai chegando ali, vai deixando a bola para o Diogo Matheus, que vai se apresentando para fazer a cobrança com as mãos para a equipe do Bugrão. Reta final de primeiro tempo, já passamos de 40 minutos. O Toque CBN já marcou 40 aí, viu? Já passamos de 40. Diogo Matheus na cobrança com as mãos do arremesso manual. Ele busca alguém para o passe, passou curtinho do lado ali com o Bruno José. Protege, marcação encosta para cima dele. A bola chega na lateral do campo, sai com bola e tudo. Arremesso pro Osman, já faz a cobrança, joga no campo de ataque, busca o Salatiel. Ele ganha na corrida, joga na frente. Escapou do Valber, carregou linha de fundo. Saiu com bola e... Ei, gente, tá bom. O Valber e o Salatiel se empurraram ali, depois se abraçaram, né? Achei até estranho, viu, Adriano Almeida? Mas eu confesso que eu não entendi a marcação da arbitragem. O Osman cobrou esse lateral muito rapidamente, me pareceu até uma reversão ali. Quando o Salatiel evita a saída, na verdade não evitou a saída, a bola tinha saído naquele momento ali. Ah, foi isso então. Tiel deu um chute na bola, o Valber não gostou e aí ficou aquele momento de tensão. Pois é, mas foi assim por milésimos de segundos. Rapidamente já se abraçaram, tá tudo certo com eles, tá tudo em casa, tá tudo em ordem. Vamos girar? Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 42 minutos deste primeiro tempo. É o estádio Santa Cruz que recebe o Bugrão em campo e também o Pantera. O placar CBN tá assim, ó. Botafogo 0. Guarani Também 0. Fala, Fábio Scheibe. Central da bola. Situação complicada dentro e fora de campo para o Santos. A situação de Soteldo segue indefinida no Peixe. Venezuelano está afastado por indisciplina. O contrato de empréstimo se encerrou hoje. Soteldo assinaria com o Peixe até 2027 por quase 20 milhões de reais. Peixe tenta anular compra do venezuelano junto ao Tigres do México. Futebol. Olha o Globo Botafogo, CBN. Luiz Henrique bateu de fora da área, desviou na zaga, Pegorari! Se estica todo para evitar o gol do Botafogo, bota para escanteio, Adriano Almeida. O Pegorari estava na bola, o chute do Luiz Henrique não foi com um grau alto de dificuldade, só que aí no meio do caminho tinha a perna do Valber.
que desviou e aí a bola foi pro outro canto do Pegorari, que correu, se esticou, conseguiu mandar essa bola para escanteio, sentiu um pouco o braço, já levou aquele spray mágico e agora é escanteio pro Botafogo. É lá pelo lado direito, vem bola para grande área, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Derek antes, ele chega por ali, o Brey. Bola sobrou na área! Ainda bem pro Guarani, que era o zagueirão Márcio que chegava ali, que não conseguiu fazer o domínio, viu, Adriana? Depois levou as mãos à cabeça, mas eu tenho dúvida desse lance, hein? Não sei não se os dois zagueiros do Botafogo estavam em posição regular. Melhor pro Guarani, que o Pegorari pegou essa bola, ficou tranquilo e agora sai jogando. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 43 minutos e 50, Bugra no campo de ataque, faz o lançamento pela direita, chega por baixo o Patrick Brey, ele dá um bico na bola, joga para fora, arremesso semanal pro Guarani pela direita, ali pertinho, à frente do banco de reservas do Botafogo, à frente do Chamusca. Também muito conhecido pelo torcedor do Guarani. Tem arremesso manual, o Diogo Matheus faz a cobrança, devolve com o Isaac já domina, vai pra tabelinha com o Everton, devolve na direita com o Diogo Matheus, pintou levantamento na área, sobe a zaga do Botafogo, sobra de bola, batida de fora da área, o desvio. O Mike chegou enfiando o pé na cara da bola, teve desvio no meio do caminho, foi pra fora, escanteio para o Bugrão, Dri. Pegou de primeira, bem de longe da área, e aí essa bola desviou no meio do caminho. Escanteio pro Guarani, que tem uma boa chance aí nesse finalzinho de primeiro tempo. O Bruninho é quem ajeita a bola. O Guarani não deu nenhum chute pro gol, né? Tem acertado o alvo, não deu, eu não me lembro. Deu, Gabi? E deu um na ponta esquerda, né? Um chute bem fraquinho do Bruninho. Levantamento na grande área, sobe o goleiro para ficar com ela, o Matheus. Bota a ordem na casa do Pantera. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Olha, Botafogo vem pro campo de ataque, lançamento feito pra área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte e bota pra fora, escanteio. É pro Pantera, pelo lado esquerdo que vai chegando a equipe de Ribeirão Preto, Adriano Almeida. O Mike tirou de cabeça, aí o Diogo Matheus foi tentar evitar o escanteio, não deu certo. Ela saiu, escanteio pelo lado esquerdo, no momento em que o árbitro agora conversa com os reservas do Guarani, que estão fazendo um processo de aquecimento atrás ali do gol do Pegorari. É longe, mas o árbitro ainda pediu para eles ficarem afastados, não interagirem com os jogadores. Escanteio, Luiz Henrique. Levantamento na grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte e sobe com o Mantuan. Ele devolve na grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte mais uma vez, chega por baixo ali o Lucas Dias. Ele girou, deu um bico na bola, ganhou Leitão. Jogou longe lá na lateral do campo, se livrou da bola, só arremesso manual para o Guarani no sistema defensivo. Vamos a 47 nesse primeiro tempo. Nós chegamos a 46, hein? Vamos a 47, é o último giro do ponteiro nesta primeira etapa, 0-0 o placar do jogo. O árbitro foi reclamar lá dos jogadores do Guarani que pararam o aquecimento para acompanhar o jogo, ficaram encostados na placa ali e isso o protocolo não permite. Como não permite treinamento, aquecimento de mais de 6 jogadores, como não permite um monte de coisa. Permite também tanta coisa que não deveria ser permitido, que eu vou contar uma história, viu? Né, tanto protocolo, né? Pra pouca ação. Exatamente. Tem que ter ação onde não há necessidade, mas vamos em frente. 46,5. Vai terminar o primeiro tempo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tá 0-0 o placar do jogo. Para Botafogo e Guarani, você acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Tá lá o Pegorari sem pressa nenhuma, levanta os braços e fala que vai jogar lá na frente. Vai dar um bicão, uma bola vai lá pro Matheus, do jeito que ele falou. Mas o lançamento vem bola para campo de ataque. Quando apita o árbitro. Nem esperou o árbitro chegar aos 47. Eles já botam ponto final na primeira etapa entre Botafogo e Guarani. Botafogo! 0 pro Pantera. Guarani! Também 0 para o Bugrão. Vem aí. Vem aí o central da bola com ele. Central da bola. É isso aí, Cabela, sem criatividade, empurrado esse primeiro tempo, segue Botafogo de Ribeirão 0, Guarani também 0 lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Adriana Almeida, saída dos jogadores, alguém vai falar, será, Adri? Vamos aguardar aqui se a gente consegue pegar uma carona com a equipe de televisão para ver se os jogadores de Guarani e de Botafogo falam ali com algum jornalista. Lembrando que o Guarani tem no banco de reservas aí o Bruno Mendes, né, autor do gol da vitória no jogo passado. Vamos ouvir aí o Salatiel do Botafogo, é quem vai falar a respeito desse primeiro tempo.
Com a intensidade muito alta, atacando bem a linha deles. A gente só tem que caprichar ali no último passe para deixar o companheiro em condições melhores para finalizar melhor e assim conseguir fazer o gol. Tá aí então o Salatiel, atacante do Botafogo de Ribeirão Preto, falando, né, que o time teve bastante intensidade aí. Vamos ver quem do Guarani vai falar, o Bruninho, o atacante. Acho que a gente fugiu um pouco da nossa característica, né, que é de ficar com a bola no chão, rodar bem a bola. A gente acabou dando muita bola pro Botafogo. Vamos acertar aí no segundo tempo, colocar a bola no chão e buscar a vitória. Tá aí o Bruninho, então, acertar, buscar vitória. É mais ou menos sempre esse mesmo discurso, né, Fábio Scheibe? O Guarani terminou com 53% de posse de bola. Então, isso que o Bruninho falou, que deu muita bola pro adversário, também não é uma verdade, porque o Guarani ficou mais com a posse de bola. O problema do Guarani é outro que a gente fala já já. É protocolar as declarações no intervalo de jogo. Mas vamos esperar que o segundo tempo tenha mais emoções e o Guarani consiga se organizar para buscar essa terceira vitória consecutiva, terceira sob o comando de Humberto Louser no Brasileirão da Série B, esse duelo paulista no Brasileirão da Série B. Brasileirão da Série B que teve hoje também mais outro duelo paulista e o Ituano acabou vencendo o Mirassol fora de casa por 1-0. Resultado importante para o time de Itu, que agora sobe aos 18 pontos, está na 12ª colocação. O Mirassol permanece na 6ª colocação depois de um início muito bom no Campeonato Brasileiro da Série B, acabou dando uma freada, agora é o 6º colocado. Vamos repassar então os 4 primeiros colocados da Série B. O Sport é o líder, tem 31 pontos e tem um jogo a menos ainda. O Vila Nova é o 2º colocado também com 31 pontos. O Criciúma é o 3º, tem 30. O Novo Horizontino é o 4º com 29 pontos. O Vitória é o 5º, tem 28. E o Mirassol, como dito anteriormente, é o 6º, tem 25 pontos. O Guarani, neste momento, com esse empate, vai a 23 pontos, é o 8º colocado. E o Botafogo, uma posição abaixo, é o 9º colocado com 22 pontos. A Ponte Preta, depois da vitória de ontem sobre o Novo Horizontino, chegou aos 18 pontos também, é a 14ª colocada. Na zona de rebaixamento, a Chapecoense é a 17ª, tem 12 pontos. Londrina é o 18º, tem 11 pontos. E o Avaí, que trocou de técnico hoje, saiu Morigno, do Paraguai Morínigo. Voltou Eduardo Barroca para o Avaí na vice-lanterna tem 11 pontos e o ABC é o lanterninha, 10 pontos neste momento. Fala, Gabi. E a 6 pontos do G4, Fábio, de acordo com esse empate? O Guarani é 6 pontos do G4, de acordo com esse empate. Após esse empate, tem 23, o Novo Horizontino tem 29. Não é de se descartar. É que tem muita gente ali no meio também, porque né? você fica a 6 pontos, você se mantém na briga. Mas vamos falar a verdade também, né? O Botafogo tá jogando nada. Então o Guarani tá desperdiçando uma oportunidade hoje de vencer fora de casa. 6 pontos também é a diferença da Ponte Preta, 14ª para o primeiro time na zona de rebaixamento. A Chapecoense, que tem 12 pontos. Pela Série A, último jogo da 13ª rodada, em andamento, comecinho no segundo tempo lá na Serrinha. O Goiás vai perdendo para o Curitiba por 2-0. Curitiba conseguindo a primeira vitória neste Brasileirão da Série A pela 13ª rodada. 9h05. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do duelo e Gabi Castro vai comentar essa primeira etapa arrastada do duelo entre Botafogo e Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani e Botafogo. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você.
Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e Heitor Esmeriz se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Botafogo. 9h09, estamos no intervalo de jogo no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Guarani 0, Botafogo também 0. Um primeiro tempo um pouco sem muitas chances de gol, sem muita criatividade dos dois times. Aproveitando aqui, vou mandar um abraço para os ouvintes que estão participando aqui, mandando mensagem. O Giba Rodrigues está em Dayatuba. Fala que o Guarani vai vencer esse jogo, vai conseguir a 3ª vitória fora de casa. Um abraço também para o Samuel Antunes, tá em Leme, torcedor também aqui do Guarani, vibrando com o sonzão da CBN, querendo que o Bugre também consiga marcar um gol nesse segundo tempo para conseguir essa vitória fora de casa. O Antônio Carlos da Vila Industrial também manda um abraço para todo mundo aqui, fala que está curtindo o sonzão da CBN. Pelo YouTube tem gente participando também, o Cristiano Salvione, como sempre, está aqui com a gente, mandando um abraço para todo mundo. O Carlos Roberto Barna Novo, fala, vai Bota, torcedor do Barna 9, olha lá, Barna 9, segundo o Cabela, conhecido do Cabela aqui, fala, vai Bota, torcendo no Botafogo aqui. Mas vamos ao comentário desse primeiro tempo. Pelo que eu vi aqui, foi um primeiro tempo um pouco devagar, não é, Gabi? Você que estava atento ao jogo, o que imaginar para o segundo tempo, para melhorar esse segundo tempo, mais criatividade para o jogo entre Guarani e Botafogo, 0-0 nesse primeiro tempo. E era uma partida, Fábio, cercada de expectativa, porque a gente tinha o Guarani vindo de 2 vitórias consecutivas e jogando bem diante de Vitória e diante do Mirassol, isso no estádio Brinco de Ouro. Só que hoje você não tem o Matheus Barbosa, você não tem o Matheus Bueno e você não tem o João Vitor, você não tem 3 titulares. E o Guarani demorou para encaixar. Então o Guarani teve muitos problemas no início de jogo, pressão do Botafogo, pegando essa saída de bola do Guarani. A saída de bola do Guarani hoje não funcionou. Foi um time muito penso, jogando só pelo lado esquerdo, com o Mike, com o Bruninho. A gente não viu o Diogo Matheus chegar na linha de fundo, ele chegou uma vez aos 44 minutos que ele fez um cruzamento nas mãos do goleiro do Botafogo. A
A gente não viu o Bruno José chegar até a linha de fundo, a gente não viu uma tabela do lado direito do Guarani, e a gente sabe que o lado direito do Guarani é sempre muito forte. E quando esse lado direito não funciona e o Guarani joga só pelo lado esquerdo, você facilita a marcação do adversário, porque ele sabe que o lado direito não funciona, ele congestiona o lado esquerdo, o lado direito de defesa, e aí ele recupera essa bola. Então a gente teve na partida de hoje 20 minutos de pressão intensa do Botafogo, perdendo um gol feito com o Salatiel, numa saída errada do Guarani, com o Valber deixando a bola passar, teve a cobrança de lateral, o Salatiel dominou no peito, virou e o Pegoraro ficou parado, torcendo para ela sair, de fato essa bola saiu. Depois dos 20 minutos que a gente percebeu, é um Botafogo que cansou, então aquela marcação-pressão não aconteceu mais, e a partir do momento que o Botafogo não ficou mais tanto no campo de ataque, começou a dar espaço pro Guarani, aí sim o Guarani começou a sair jogando. Então não foi o Guarani que propôs o jogo, foi o Botafogo que cansou, ficou no seu campo de defesa, abriu espaço, e aí o Guarani começou a ocupar esse espaço. Guarani com apenas 2 finalizações corretas, mas o Matheus fazendo defesas tranquilas, não teve tanto trabalho assim. O melhor do Guarani ofensivamente foi o Bruninho, é o que mais estava tentando, um chute de fora da área, fazendo uma ou outra tabela com o Mike, mas eu não vi o Isaac, que deixou o Regis no banco, então você tem uma responsabilidade muito grande, você tem uma sombra muito grande, porque você sabe que o Regis é um jogador de qualidade, tem entrado bem, saído do banco de reservas, e o Isaac, mesmo assim, ganhando mais uma oportunidade, sendo titular, ele não consegue ser protagonista desse time do Guarani, ele não consegue chamar responsabilidade, criar jogadas. Então foi um problema hoje para a equipe do Guarani, a atuação do Isaac. Ofensivamente também não gostei do Bruno José, e o Derek também não conseguiu jogar, afastado da grande área. Quando ele precisa dominar, quando ele precisa virar o corpo, ele é muito lento e facilita para a zaga do Botafogo fazer esse corte. Então acho que certamente o Humberto Louser está pensando em alterações. Eu acho que deveria entrar sim com o Regis, deveria entrar com o Bruno Mendes para melhorar a parte ofensiva, porque depois dos 20 minutos o Botafogo não conseguiu chegar ao gol do Pegoraro. Então não é dizer que o Botafogo tem uma super equipe, que jogando em casa, que fez acontecer. Foram 20 minutos de pressão e depois não se viu mais a equipe do Botafogo no campo de ataque. Ficou um jogo de meio campo, truncado de muitas faltas. Então o Guarani tem uma ótima oportunidade hoje de sair com os 3 pontos de Ribeirão Preto. Precisa chegar ao campo de ataque, precisa triangular mais, o setor de meio campo do Guarani precisa funcionar. O Ivan Alvarinho, a gente sabe que é um volante, é de contenção, então essa saída de bola com ele é problema, mas o Henderson, ele tem uma saída de jogo melhor do que o Ivan Alvarinho, e a gente viu problemas também nessa saída do Henderson. Então, acho que isso precisa ser corrigido, a saída de bola do Guarani, imprimir mais velocidade, triangular, criação de jogadas para poder sair com a vitória de Ribeirão Preto, porque saiu no lucro. O Guarani jogou muito mal, mas está no empate 0-0 até aqui. Tá certo, Gabi Castro. 12 minutos de intervalo lá no estádio Santa Cruz. E são nesses jogos que a gente vê que o time querendo algo a mais no campeonato, né? Porque, lógico, é muito bom ganhar em casa, mas esses jogos fora é importantíssimo conseguir uma vitória para se distanciar também, para chegar mais perto dos 4 primeiros colocados e tentar algo maior no campeonato da Série B, que a gente imagina que o Guarani vai lutar pelo acesso, que queremos essa posição pro Bugre. Imagina uma vitória hoje do Guarani, conquista a 3ª vitória consecutiva, deixa o Humberto Louser na invencibilidade, e o próximo jogo é o Londrina no estádio Brinco de Ouro. Então olha a oportunidade que o Guarani tem de fazer 4 vitórias consecutivas, já que ele é superior ao adversário da próxima rodada. Então, de fato, o Guarani hoje tem uma chance de embalar na competição, de ficar a 4 pontos do G4, de vislumbrar algo maior nessa competição. Importantíssimo, uma vitória lá no Santa Cruz, mas segue nesse intervalo de jogo 0-0 Botafogo e Guarani. Adriana Almeida, o que o Humberto Louser poderia fazer para qualificar essa equipe no segundo tempo? E quais são as opções do Guarani para o segundo tempo? No jogo passado já, o Humberto Louser optou aí pelo Bruno Mendes, né, que foi o autor do gol aí, que deu a vitória ao Guarani, mas ele também colocou o Regis. Eu confesso que eu já não gostei do Regis entrando no jogo contra o Mirassol, mas hoje também existe essa expectativa pelo Regis, até pelos desfalques aí do Matheus Barbosa e do Matheus Bueno. O João Vitor vem bem também, teve que se recuperar de uma lesãozinha aí ao longo da semana, mas se recuperou. Também é uma opção para o setor ofensivo. Agora,
Pelo que o Guarani tem em mãos aí, eu de repente daria uma opção aí ao Bruno Mendes no lugar do Derek. E nas demais posições, não sei se o Gabriel concorda comigo, não acho que tem muito milagre o que se fazer nesse time do Guarani, não. Vamos aguardar, ver o que o Humberto Louser vai fazer para esse segundo tempo. O Gabi, você tem os números na mão aí, quantas finalizações o Guarani teve no primeiro tempo? É isso, o Guarani teve 3 finalizações, 2 no gol, perigo, mas foram 2 defesas em que acertou o Matheus, não precisou se deslocar, e foi uma para fora. Para o setor ofensivo, o Guarani tem o Regis para ajudar nesse setor de criação. O João Vitor, ele tá no banco de reservas, mas não tá 100%, porque ele foi titular na última rodada, ele saiu com dores, mas viajou para Ribeirão Preto, mas entendo, na minha visão, que não tá 100%. Tem o Lucas Silva, Neilton e Bruno Mendes. Então eu acho que certamente Bruno Mendes, Regis e talvez um jogador de velocidade, Lucas Silva, possa aparecer sim. Se não no intervalo, pelo menos naqueles 15 minutos que o treinador sempre dá depois da conversa do intervalo, a gente vai ver alteração caso o placar continue zerado. 15 minutos de intervalo na Santa Cruz, os jogadores começam a voltar para o campo para o segundo tempo, então eu vou passar para Carlos Cabela, que vai narrar esse segundo tempo, esperando com muito ziriguidum para o Guarani. Segue 0-0, mas Cabela está otimista que vamos ter gols e muito mais emoção nessa segunda-feira à noite de jogo da Série B, lá no estádio Santa Cruz. É com você, Cabela. A esperança sempre existe no Ziriguidum. Vamos aguardar, quem sabe possamos gritar aqui Ziriguiduns neste segundo tempo de Botafogo 0, Guarani também 0. As duas equipes vão voltando pro gramado, vão se ajustando ali. A arbitragem também já está ali ao centro do campo. O senhor Maguelson Lima Barbosa, do Distrito Federal, é o comandante da partida dessa noite em Ribeirão Preto. A bola está no centro do campo ali. Vai começar o segundo tempo para Guarani, Botafogo e Guarani. Aparentemente sem nenhuma mexida, né, Dri? Sim, Cabela. Os dois times os mesmos que começaram o primeiro tempo. Tudo pronto ali para o reinício da partida no Santa Cruz por conta do árbitro. Apita o árbitro. Bola tá rolando, o segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Botafogo. Futebol, vamos CBN. Vem Botafogo na primeira chegada no campo de ataque dessa segundo tempo. O Osman tentou o toque, chega por baixo ao Mike, rasga, dá um bico na bola, atravessa todo o campo, vai lá no sistema defensivo. Lá com o Lucas Dias, que recua um pouquinho mais com o Matheus. Ele devolve com o Lucas Dias para sair jogando a equipe do Botafogo. Tem marcação do Derek para cima dele, despacha no campo de ataque. Lançamento feito ali pela direita, quem sobe de cabeça escora. Chegava ali, era o Edson, a bola sobra com o Osman. Só que ele mais uma vez recua, né? Recua ali com o Tarek. O Tarek faz a abertura lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado com o Patrick Bray. Volta a bola pela meia com o Luiz Henrique, devolve no campo defensivo, trabalha com o Márcio. O Márcio toca na bola, vai rolando a bola de um lado de outra equipe do Botafogo, vai buscando espaço para fazer o jogo. Vai deixando a bola rolar, o tempo passar e estamos apenas com 1 minuto de jogo desse segundo tempo. Lá pela esquerda o Márcio já faz a ligação direta no campo de ataque, pela direita pro Tássio. Ele matou ali no gogó essa, hein? Essa ele matou no gogó, não é possível. Ele matou a bola e o torcedor do Botafogo do coração. Trabalha a bola mais uma vez, a equipe do Botafogo. Osman recebe novamente a bola, faz a tabelinha ali pela meia. Salatiel tentava achar o Edson, que chega o Mike para fazer a roubada. Sai jogando perigosamente ali com o Bruninho. Toca na bola pela meia com o Alvarinho. Alvarinho vem para o campo de ataque, o Derek. Estica lá pela direita, corre atrás da bola, quem chega por baixo para fazer o quarto. É o Patrick Bray, briga pela bola, faz a finta bonita, escapa da marcação, carrega pela meia, toca na bola pelo círculo central do gramado com o Mantuan, a bola já chega pela direita, por ali com o Márcio rola a bola com o Tássio, tá ali o Tássio, mais uma vez vem para o campo de ataque, Edson recebeu, dominou, fez o passe pela meia, Mantuan devolveu no Edson, Edson recua. No círculo central do gramado com o Tarek, tá fechado o Guarani ali, à frente da grande área, tem ali uma fechadura que fecha as 7 chaves e o Botafogo vai tentando penetrar com o Tássio, toca na bola, Mantuan recebe, devolve, Osman pela direita, fez o passe na ponta direita com o Edson, pintou, cruzamento na área, nas mãos do Pegorari, praticamente um recuo para o goleiro do Guarani. Dri. A impressão é que o Humberto Louser posicionou melhor o setor defensivo do Guarani, o Botafogo tem até a posse, mas na hora do último passe ali, da finalização, tem mais dificuldades agora nesse comecinho de segundo tempo a equipe de Ribeirão.
É um posicionamento muito parecido com aqueles primeiros minutos da primeira etapa, né, Gabi? Esperando a equipe do Botafogo, fica olhando o Botafogo tocar fechadinho ao redor da grande área. Bem compactado, né? Defensivamente com os 10 jogadores de linha atrás do meio campo. A diferença para o primeiro tempo é que agora o Guarani posiciona o seu time para o ataque e os 10 jogadores de linha do Botafogo no campo de defesa. Mike recebe do lado esquerdo, pintou cruzamento na área, passa por todo mundo, vai para fora. Só tiro de meta que favorece o Matheus, o Botafogo na reposição de bola para a equipe do Pantera. Olha lá, e não é nem creme, é rosa a camisa, uniforme do goleiro, viu, ô Gabi? Agora deu pra ver de pertinho ali, viu? Cor não é muito novo. É mais morango do que creme. Tá bom. Sorvete de morango vai bem. Ah, vai bem, tá bom. 3 minutos passados este segundo tempo. Matheus de perto da canhota despacha a bola para o campo de ataque. O lançamento é feito ali pelo círculo central do gramado. O Anderson, ele subiu de cabeça, não achou nada. Sobra de bola com o Salatiel, protege, foi empurrado, é falta! Falta em cima do Anderson, do Valber, da chegada do Botafogo ali pela intermediária, Adriano Almeida. O Salatiel, primeiro ele ganhou do Valber, depois ele ganhou do Anderson e aí o Valber foi e deu aquela calçada porque o Salatiel ia arrancar ali na velocidade, então trocou essa velocidade por uma falta. Falta longe, mas que pede toda a atenção aí para o Pegorari armar uma barreira. Ali o Pegorari preocupado, a barreira sendo armada na meia-lua da grande área. O senhor Maguielson está ali organizando a barreira do Guarani. Já marcou a distância ali da bola para a barragem. O Luiz Henrique já pega a bola para fazer a cobrança da falta. Os jogadores vão se posicionando ali ao redor da grande área. O Pegorari fica ali encostado com a busanfa na trave ali acertando a barreira. 4 minutos desse segundo tempo, hein? Tá 0-0 no placar do jogo. Botafogo tem uma excelente oportunidade da cobrança da falta. Todo mundo ali pertinho da meia-lua da grande área. Luiz Henrique ajeitou com carinho. O árbitro vai tentando conversar com todo mundo ali, mas fala também esse árbitro, não? Meu Deus do céu. É falta que favorece a equipe do Botafogo. Autorizar o árbitro. Na cobrança, Luiz Henrique. Tá autorizando a cobrança da falta. É pro Botafogo. À frente da grande área, correu Luiz Henrique. A batida explodiu na barreira. Vai pra fora a bola. Não, vai não. Tava lá o Pegorari ligadaço. Foi lá quase no limite da grande área para fazer a defesa e evitar o escanteio, Adriano Almeida. Foi esperto o Pegorari, hein? Pegou a bola rápido e já viu o Bruninho em velocidade. Tanto é que agora o Guarani ganha um lateral lá no campo de ataque. É lá na ponta esquerda, lá. Já faz a cobrança o Mike, joga a bola no gramado, fez o passe de volta com o Mike, finta bonita, escapa da marcação. Pintou cruzamento na área, passou por todo mundo, a sobra de bola no meio da área, não tem ninguém de verde por ali. Chega Luiz Henrique para fazer o quarto e sai jogando. Se inverte a jogada, bota no campo de ataque. O lançamento é feito lá na frente, era pro Salatiel. Quem sobe de cabeça é o Valber. Escora, sobra com o Alvarinho. Faz a abertura com o Diogo Matheus na direita. Deixa curtinho do lado. Quem chega, recebe e domina por ali. Mais uma vez é o Anderson. Bota a bola pelo círculo central do gramado com o Lucão. Lucão já encontra aberto o Mike. Livre de marcação do lado esquerdo para fazer o domínio. Aperta a canhota, devolve lá no sistema defensivo. Passamos de 5 minutos. O Doc CBN marcou 5 passados. É o segundo tempo de jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Lucão atrasou mal a bola, chegou Pegorari. Pra dar um bicão na bola ali que o Lucão foi atrasar. O Osman apertava ele ali, quase que ele entrega o ouro, Adriano Almeida. Eu elogiei o Lucão no primeiro tempo, mas eu vou ficar quietinha agora, hein? Mas, pra sorte do Guarani, ele conseguiu ali se recuperar, mandar pra lateral. O Botafogo vai tentando descer de novo. Mais uma vez, Contácio toca na bola pro Osman. Pelo lado direito, o lançamento é feito. Bateu no Mike, foi pra fora, escanteio. Primeiro escanteio da segunda etapa, o 6º para a equipe do Botafogo, Dri. Que foi originado por uma jogada do Osman pelo lado direito. Ele tentou o cruzamento, a bola bateu no setor defensivo do Guarani. Saiu em escanteio já cobrado, Osman com a bola. Osman faz cruzamento na área, segundo pau, a bola tá viva pelo meio da área, chega a zaga do Bugre. Quem fica com ela para sair jogando mais uma vez é o Márcio. Faz o recuo lá pelo lado esquerdo, quem chega é Tássio, levantamento na grande área. Era o Patrick Bray que faz o levantamento. O Pegorari fica com ela para botar ordem na casa bugrina. Sem perigo nenhum, né, Dri? Não, sem perigo. Agora o Pegorari orienta bastante ali os jogadores do Guarani. E o Guarani com aquela característica já, que vem desde o Bruno Pivetti. Sair tocando no setor defensivo. Vamos ver, né? Tomara que dê certo.
Mandar um abraço lá pro Alessio Pimenta, que gosta demais dessa saída de bola. Ele fala que é para quebrar as linhas do adversário. Quebra a espinha e o coração do torcedor no meio. 7 minutos e 40, vem pro campo de ataque. Daqui a pouco ele manda mensagem pra mim, ficando bravo comigo. Calma, Alessio. Abre um vinho aí, toma um vinho. Sei que você gosta muito, aliás, né? É um profundo conhecedor de vinho, Alessio Pimenta. Aí sim. 7 minutos e 50. Tem falta pro Guarani, bem em cima da linha divisória do campo. E a galera tá mandando mensagem. Será que já é o Alessio Pimenta já, ou Fábio Scheibe? Não é o Alessio Pimenta, mas tem muita gente mandando aqui. Eu vou mandar um abraço aqui pro Alexandre Prieto. Ele fala que a melhor transmissão é com da CBN, é com Cabela, tá sofrendo com o Guarani, tem que mexer logo. Ele fala que Neilton, Bruno Mendes e Regis, o adversário ficaria com medo desse ataque. O Valdir Félix fala que quer que o segundo tempo melhore, parece que os jogadores estão de ressaca nesta segundona. O Miguel de Campinas pede um abraço pro Tonho, fala que vai dar 2-1 para o Guarani. E tem mensagem de áudio aqui também, viu, Cabela? Cabela e Gabriel. O Grão 1-0 lá em Ribeirão e vai embalar no campeonato. Bom trabalho para vocês, Marcelão, Jardim Marisa. Tudo de bom. E boa sorte ao Pio, ele merece na nova jornada dele. É isso aí, Rafael Pio agora tá em novos empreendimentos, né, Cabela? É verdade, Rafael Pio dando um passo a mais na vida profissional, que bacana. 9 minutos de bola rolando nesse segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Tonho mandando mensagem numa noite de lua, da super lua, tem tudo a ver com o Tonho da lua, né? O Miguel de Campinas pediu um abraço pro Tonho. O Tonho deve ser o amigo dele, né? Deve ser o Tonho da lua, né? Rotinha. Rotinha. 9 minutos e 20 desse segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Botafogo ali pela intermediária, no círculo central do campo. Deu uma escurecida ali, será que parece que apagaram algumas luzes nos refletores do Santa Cruz, hein? Pelo menos foi a impressão que eu tive, hein? Muito mais emoção aqui no futebol da CBN Campinas. Pelo lado direito, tá, quem sabe enxerga a bola agora. Vem bola lançada para o campo pra linha de fundo, direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, sem perigo nenhum esse lançamento aí, viu, Adriano Almeida? O Osman até acelerou, mas não conseguiria pegar essa bola. E só mais um detalhe, Carlos Cabela. Por gentileza. Mulheres de Areia é minha novela preferida. Aí, tá vendo só? Pois é, tá vendo? Tem tudo a ver. O Tonho da Lua manda mensagem pra gente aqui. Temos a Super Lua e ela é fã das Mulheres de Areia. Que coisa, hein? E tem gol, meu caro Fábio Scheibe. Tem gol lá em Goiânia, é o primeiro gol do Goiás. Dodô desconta para o Goiás. Ixi. Agora Goiás 1, Curitiba 2, lá pela Série A no Serrinha, em Goiânia. Também os 2 gols do Curitiba, hein? Meu Deus do céu, hein? Quem viu tá sabendo do que eu tô falando. Quem não viu, vai na rede social que você vai ver os 2 gols do Curitiba, hein? Meu Jesus, goleiro entregou ouro com tudo pro time do Curitiba. Olha o Botafogo se defendendo, chega a zaga para fazer o corte. O Osman com o peito, ajeita ali pelo meio, ela sobra com o Mike, escorregou, mas conseguiu se levantar, faz o giro, vem com a bola dominada do lado esquerdo, escapa bem da marcação do Edson, evita a saída, ajeita a bola na perna da canhota, vem buscando espaço. O Edson voltou, fez a pressão, tocou o Bruninho, devolveu mais uma vez ali com o Mike, tenta o toque do lado da devolução pro Bruninho. O Edson faz a roubada, já bota o Botafogo descendo pro contragolpe, vem descendo ali pelo meio com... Ei, meu Deus. Edson. Segunda-feira não é dia de futebol, Gabriel. A gente já tá falando desde o primeiro tempo, né? Não conseguiu caminhar com a bola, errou. Mas, Cabela, 11 minutos, mudança de postura do Guarani, tá? Tá diferente neste segundo tempo. Não deixa o Botafogo pressionar. O Guarani fica mais com a posse de bola. Explora bastante ainda o lado esquerdo. Isaac caindo por aqui, junto com o Mike, junto com o Bruninho. Então, por enquanto, é um segundo tempo melhor do Guarani em relação ao primeiro tempo. Isso não quer dizer que está jogando bem, mas está jogando melhor do que no primeiro tempo. 11 minutos e 40, vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Conferindo agora 11 minutos e 50 de bola rolando, segundo tempo de jogo. Estádio Santa Cruz, 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN Campinas está assim, ó. Botafogo 0, Guarani também 0. Fábio. Central da Bola. Hoje mais cedo pela 15ª rodada da Série B, o Ituano venceu o Mirassol fora de casa por 1-0. Pela Série A em andamento, Goiás 1, Curitiba 2. Pela Série C, Náutico 1, Alto 0 e São José 2, América de Natal 0. Futebol do CBN.
Fábio Chabe passando alguns resultados, eu ia até cortar no Fábio Chabe do cruzamento que veio lá da esquerda pro Salatiel. Era ele e o gol praticamente. O que ele fez com a bola? Dá pra se explicar, Adriano Almeida? Nossa, Cabela, difícil, hein? Porque o Patrick Bray fez um cruzamento legal ali, né? Da esquerda, na medida pro Salatiel, que não tava marcado. Aí a bola, no que a bola pingou, ele pegou embaixo dela. Olha, ela foi parar em alguma avenida lá de Ribeirão Preto. E acertou lá, viu, Cabela? Acertou sim, né? Verdade. Essa bola caiu lá no campo do comercial, essa bola aí. Não saiu da Vila Tibério. Mexeu, vai lá, Adri. Foi embora o camisa 7, Edson, do Botafogo, para a entrada do 17, Lucas Cardoso. Muito bem. O lance do Edson foi bizonho, não conseguiu caminhar com a bola, cansou também o meio-campista da equipe do Botafogo, que faz essa alteração pro Lucas Cardoso, põe a equipe mais pra frente, tem velocidade o Lucas Cardoso. Tá ali o Botafogo tocando a bola no sistema defensivo, lá pelo lado esquerdo o Márcio, ele dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque pro Salatiel, não consegue domínio, cai no gramado, tenta cavar a falta, o árbitro anota. A falta que favorece a equipe do Botafogo, o árbitro vai chamar a atenção do jogador do Guarani. Ele mandou esperar, mas o Botafogo não esperou não, já tá jogando, tá lá no campo de ataque. Com o Tássio, ali pela direita ele faz o giro. Protege a bola, rola a bola com Osman, já encontra aberto pelo lado direito Lucas Cardoso na primeira participação, ele foi pra finta, tentou passar entre dois jogadores do Guarani, a bola sobrou com o Mantuan, dominou, girou o corpo, rola mais atrás com o Osman, dominou na pé direita de cavadinha, lançamento da área, Pegorari faz a defesa e bota a ordem na casa do Bugrão, Adriano Almeida. Com tranquilidade agora o Pegorari tentou um passe em elevação, o jogador do Botafogo, não deu certo. Guarani vai de novo naquela saidinha. Um detalhe, Cabela, o Guarani vem de 2 vitórias consecutivas. Mesmo empatando hoje, fica com uma sequência aí já de 3 jogos de invencibilidade no Brasileiro da Série B. 14,5, lançamento lá pro Bruno José, que também tá sumidaço no jogo. Aliás, o time do Guarani, quem mais aparece são os jogadores de defesa, né, Gabi? Exatamente. Do ataque, o que tá tentando é o Bruninho pelo lado esquerdo, mas não tem ninguém perto dele, né? Quando o Mike chega para fazer uma tabela, é um atleta, mas muito pouco, né? Derek, Bruno José, muito espaçado o Guarani. Olha o Osman, pegou a sobra de bola, rola a bola com o Mantuan, chegou por baixo para fazer o corte, o Wenderson. Dá um bicão na bola, joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo pela direita. O tal do Lucas Cardoso, ele tentou passar entre 2 jogadores do Guarani, agora há pouco, num outro lance, ele tentou passar entre as pernas do Mike, que estava na marcação ali dele, aquele drible inclusive de futsal, dando aquele empurrãozinho com a bola. Jogador ofensivo, né? É verdade, tentou 2 vezes, não conseguiu. Arremesso manual, tá ali o Tássio, já faz a cobrança, joga lá para dentro da grande área, sobe de cabeça a zaga do Bugre para fazer o corte, ela volta com o Tássio, de cabeça, ajeita, Mantuan, devolve, Tássio com ela, foi pra tabela, girou, Lucas Cardoso bateu, pega o goleiro, Pegorari, no meio do gol, faz a defesa, quase que o narrador morde a língua, Adriano Almeida. Eu diria que foi a primeira boa chance. Olha a bobeira do time do Botafogo, pega o goleiro. Foi mão ali, hein, Cabela? Também achei, hein? Fora da área, o goleiro do Botafogo, Matheus, saiu quando o Bruno José avançava ali em velocidade. O goleiro toca nessa bola, para mim, teve uma mão do goleiro fora da área. O árbitro agora marca uma outra falta em outro setor do campo. Vamos ver se ele vai consultar o VAR ainda. É verdade, porque esse lance, mais um lance bizonho, né? Por falar em lance bizonho, mais um, não é? Esse lance do zagueiro do Botafogo com o goleiro. Quase que o Guarani se dá bem, porque a bola bateu ali ou na mão ou no peito do goleiro. Pelo jeito não vai ter verificação do VAR, né? Não dá pra, e nem replay teve pra gente acompanhar também, pra gente que tá fazendo esse trabalho especial aqui no estúdio da CBN Campinas, só se agora sim. Vamos dar uma olhada ali. Não, foi no peito do goleiro. No peito, é. Foi no peito do Matheus ali, que fez a defesa. Mas o Guarani tem que aproveitar dessas oportunidades, porque o Guarani não chega. Quando tem oportunidade também não sabe aproveitar. É falta pro Botafogo, é lá pela esquerda, vem bola pra grande área, Luiz Henrique tá na cobrança. De perto da canhota, vem bola pra dentro da área, autorizou o árbitro, levantamento na segunda trave, Osman de cabeça, ajeitou ali pelo meio, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, tira o perigo, mas a bola sobra mais uma vez com a equipe do Botafogo. Tássio faz reversão de jogadas, volta a bola com o Tarek, aberto lá na ponta canhota, tem marcação do Derek pra cima, Tarek e Derek, toca na bola pro Bray, o Bray levanta na grande área, lançamento feito, tá viva a bola na área, chega por baixo para fazer o corte o Mike.
Brey, Tarek, Derek e Mike. Que beleza, não? Já fez o aquecimento vocal, já tô pronto para narrar o futebol. Isso aí. Ele vem aí. Quem vem aí? Regis, com a camisa 78. E ele entrando em campo, Cabela, ele vai completar 50 jogos vestindo a camisa do Guarani. Isso incluindo também a passagem de 2021. Mas o Botafogo é quem comanda no campo de ataque, vem descendo com o Mantuan. A bola escapuliu, tentou fazer o lançamento, jogou nas costas lá do Brey. Ele corre, tenta ficar com ela dominada, conseguiu ainda, dominou na frente do Bruno José. Protege a bola, devolve mais atrás com o Mantuan, que encontra aberto ali o Tarek. Mantuan, Tarek, Mantuan novamente pro passe. Para começar de novo no campo defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 18 minutos passados desse segundo tempo, vai trocar de passeada ali o técnico Humberto Louser, hein? Vai mexer ali com 3 jogadores logo de uma vez ali para ver se dá um chacoalhão nesse time do Guarani. Escanteio pro Botafogo, vai se ajeitando ali para fazer a cobrança do lado direito da equipe do Botafogo no 7º escanteio do jogo, hein? 7º escanteio do jogo para a equipe do Botafogo. Aqui pela direita na cobrança, mandou esperar. Não, voltou, fez a cobrança, agora sim, cobrança rápida, a bola voltou pelo lado direito, cruzamento da área, desvio de cabeça para fora do gol. Sobe Tarek de cabeça para fazer o desvio, a bola vai para fora. É outro escanteio, Adriano Almeida. O Tarek desviou essa bola meio de costas, meio de lado pro gol. Ela subiu, fez um balão e ainda desviou num jogador do Guarani antes de sair pela linha de fundo. Então, por isso, é mais um escanteio. E é de novo o Luiz Henrique quem vai pra cobrança. Vai se ajeitando lá o camisa número 11 para fazer a batida de perna da canhota. Pintou levantamento, dessa vez lá na segunda trave, desvio de cabeça, tá viva a bola ali pelo meio. Bateu, explodiu na zaga do Guarani. Sobra com o Isaac, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, vai lá do outro lado com ninguém do Guarani. Só tem lá no sistema defensivo o goleiro Matheus e também o Brey que tá por ali na recomposição da equipe do Botafogo. 19:40, segundo tempo. 0-0, placar do jogo. Agora o árbitro manda parar a partida. Deve ter alguém caído, né, Adriano Almeida? Diogo Matheus, lateral do Guarani. Aí o Guarani já vai aproveitar para fazer as várias mudanças. Eu vou começar então anunciando que o Regis vai entrar com a 78 para a saída do Isaac. O Isaac é o 29, tá fora, Regis está entrando. O outro que tá saindo aqui é o 14 para a entrada do 21. O Alvarinho sai então com a 14 para a entrada do 21, Lucas Araújo. E o Bruninho com a 27 tá indo embora para a entrada do 19, João Vitor. João Vitor então tá no jogo. Então os 3 que entraram, João Vitor, Regis e Lucas Araújo. Muito bem, tá aí estão aí as 3 mudanças da equipe do Guarani, ali feitas pelo Humberto Louser do Bugrão. Daqui a pouco o Gabi Castro vai falar pra gente o que pretende. Daqui a pouco não. Isaac, Alvarinho, Isaac, Bruninho foram embora, Regis, João Vitor e Lucas Araújo entraram na equipe do Bugrão, meu caro Gabi Castro. Não fez nenhuma alteração tática, né? Ele mexe, troca um jogador pela mesma posição. Então sai um volante, Ivan Alvarinho, que já tinha cartão amarelo, tava com um problema na saída de bola, e ele coloca o Lucas Araújo. Tira o Isaac, que praticamente não pegou na bola, partida muito ruim do camisa 29, e coloca o Regis, camisa 78, para ser esse articulador. E sai o Bruninho, que na minha visão estava fazendo uma boa partida, e coloca o João Vitor, que até então estava sendo titular, para ganhar mais fôlego para esse ataque do Bugre. Olha, o Bugrão vem para o campo de ataque, lançamento feito, muito forte, vai lá com o Matheus que bota a ordem na casa da equipe do Botafogo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol na CBN Campinas. 21 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo, estádio Santa Cruz. É a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Botafogo! 0 para o Pantera. Guarani! Também 0 para o Bugrão, meu caro Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A, segue em andamento lá no Serrinha, em Goiânia, Goiás 1, Curitiba 2,
37 minutos do segundo tempo. Pela Série C em andamento, Náutico 1, Alto 0 e São José 2, América de Natal 0. Olha o Botafogo, pintou cruzamento na área! Ziriguidu! Salatiel de cabeça, o cruzamento à direita à medida. Salatiel fez aquele cabeceio tradicional como manda a cartilha, né? Aquela virada de cabeça para deslocar o goleiro, manda pro fundo do gol. Estufa a rede a 22 minutos de jogo desta segunda etapa. O Botafogo faz 1-0 para cima do Guarani. Tem Ziriguidum para a equipe de Ribeirão Preto, Adriano Almeida. Numa jogada construída pelo lado direito, do Lucas Cardoso pro Tássio. O Tássio já vinha mostrando habilidade e vontade de chegar ao ataque há muito tempo. E ele vai até a linha de fundo em velocidade e cruza para trás. Alto, na cabeça do Salatiel, que nem precisa subir. Ele dá um golpe com a cabeça para tirar do Pegorari mesmo. Sem força, com mais jeito. No canto, para não dar chances para o goleiro Bugrino e fazer Botafogo 1, Guarani 0. O Botafogo faz 1-0 para cima do Bugrão, hein? Salatiel de cabeça jogou pro fundo, gol. Gabi Castro havia acabado de acontecer as mudanças aí do técnico, o Humberto Loser, e o Guarani toma o gol. Já na sequência, os jogadores não tinham nem aquecido dentro de campo ainda, Gabi. Mas merecido, tá, o gol do Botafogo, porque sabe quantas finalizações o Guarani fez neste segundo tempo? Nenhuma. Então, assim, a mudança de postura do Guarani, ela aconteceu até 10, 15 minutos, ficou mais com a posse de bola, até chegou ao campo de ataque, mas não finaliza. Então, aquilo que eu tinha falado no intervalo, que faltou a finalização pro Guarani, porque o Botafogo não fazia uma boa partida, começo de segundo tempo, o Guarani continua não finalizando. E pode até fazer gol, porque é centroavante, porque tá em campo, mas eu não entendo a não entrada do Bruno Mendes. Eu até ia comentar, antes de sair esse gol da equipe do Botafogo, que já que ele fez 3 alterações, uma dessas 3 alterações, pra mim, uma delas tinha que ser do Bruno Mendes, tá? Que é um jogador que entrou bem contra o Mirassol, que tem um chute de fora da área, que tem movimentação. É um Guarani muito recuado e o Derek tem que se matar, vai de um lado pro outro e não tem essa mobilidade. Então, por enquanto, não é um jogo pro Derek. Pode ter uma bola alçada, pode fazer gol, é de centroavante, é do futebol. Mas até agora, 25 minutos do segundo tempo, não se justifica a permanência do Derek em campo. Então, acho que o Humberto Louser já deveria ter colocado o Bruno Mendes e já teria colocado no intervalo as alterações, pelo menos do Regis, e a entrada já que está em condições do João Vitor. Vem Guarani pro campo de ataque, João Vitor rola a bola ali na entrada da grande área, tentou de bicicleta. O Bruno José chegou ali, ficou pedindo um toque de mão no meio da grande área. Agora quem cai é o Tarek, reclama demais da entrada, da chegada ali do Anderson. E todo mundo ficou pedindo um toque de mão da batida do Bruno José, Adriano Almeida. Não, mas não houve, não. Foi apenas uma bola que foi evitada ali pelo jogador do Botafogo, mas não há uma irregularidade. Agora, me parece o Tarek caído ali no gramado e sentindo bastante dor. E, inclusive, o jogador do Botafogo com o braço nas costas ali. Então, eu não vi irregularidade no lance de ataque do Guarani. No momento em que o departamento médico do Botafogo entra em campo para atender, tudo indica que é o Tarek ali com bastante dor na coxa. 26 minutos desse segundo tempo, tá 1-0 para a equipe do Botafogo. Futebol Clube CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Continua atendimento médico ali pro Tarek. Parece que tá sentindo dores realmente ali o Tarek, né? A TV vai mostrando mais uma vez ali o replay na batida do Derek, não era o Bruno José, era o Derek na batida, ali uma meia bicicleta ali, uma puxada de repente.
mas a bola bateu entre o ombro e o pescoço ali do atleta da equipe do Botafogo. E fez certinho, né? Se protegeu, Sim. porque ele junta o braço junto ao corpo, e de fato, para quem tá no YouTube nos acompanhando, a bola bate aqui, ó, e ele tá com a mão junto ao corpo e pela distância, ó. Agora tá vendo também? Então a bola bate aqui, ó, e aí isso não se configura a falta. Então, de fato, lance normal e o Guarani vai perdendo por 1-0. Mas é isso. O Derek já tentou uma finalização, já que tá em campo, tentar jogar perto da área pro Regis abastecer e aproximar, né? Agora tem João Vitor de lado e Bruno José do outro. Continua muito espaçado ainda o ataque do Guarani. E agora batendo cabeça ali, os marcadores do Guarani ali, subindo de cabeça ali. Parece que é o Lucão e junto dele o Enderson ali do meio, bateram cabeça ali, a bola foi pra fora, arremesso manual pra equipe do Botafogo. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem mensagem sim, Cabelo. O Edson Coelho da Vila Lemos, aqui de Campinas, fala: excelente transmissão, Cabelo, um abraço pra toda a equipe e um beijo pra Adriana. Ele dizia, isso foi antes do gol do Botafogo, que o Guarani tinha acordado no segundo tempo. O Gui Ribeiro de Almeida está em São José dos Campos, torcendo pro Bugrão, na torcida por essa vitória, por uma virada do Guarani nesse jogo. A Carla Lima, aqui do centro de Campinas, está na expectativa de um empate. E você conhece bem o Cristiano Salvione, né? Sim, sempre participa. Ele quer fazer uma pergunta pessoal para você, que um dia desses no Arena CBN... Sim. Ele fala que os mal acabados do Arena fizeram uma pergunta, uma sugestão de filmes para assistir. Ele falou: eu indiquei a Bruna Surfistinha e o parceiro traíra Carlão disse que você fez uma ponte nesse filme. Procede essa informação, Gabi? E é verdade. Eu participei como figurante desse filme. Bruna Surfistinha. É verdade. Sim, senhor. É verdade, hein? Olha só, hein? Isso de fato aconteceu, as coisas. fui figurante. Olha o Carlos Eduardo de Freitas, hein? Cristiano Salvione, a resposta tá aí, Cris. Foi figurante no filme da Bruna Surfistinha. Depois eu explico pra vocês. É a prancha? Ó, o Guarani, falta pro Guarani, Será a Cabela. É falta pro Guarani ali pela meia. Tem na cobrança ali o Regis de perna da canhota, faz o levantamento da jogada ensaiada, mal ensaiada. Sobe a zaga para fazer o corte e joga para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani no campo de ataque. 29 minutos deste segundo tempo, 1-0, Botafogo tá ganhando, hein? Arremesso manual cobrado, vai ser cobrado ali pelo Bugrão. Vai chegando ali para fazer a cobrança o Diogo Matheus, ele joga do lado, tenta a tabela com Bruno José, carrega lá na linha de fundo, pertinho do escanteio, vem cruzamento para dentro da grande área, passa por todo mundo. Não sobe ninguém de cabeça, ela vem chegando aqui pela direita, quem evita a saída é o Tássio, já bota em direção ao campo de ataque, chegava ali com o Lucas Cardoso, o desvio foi feito, o jogador do Guarani botou para fora, arremesso manual para a equipe do Botafogo. 29,5 segundo tempo, hein? 1-0, Botafogo tá ganhando. O Salatiel marcou a 22 de cabeça, hein? Tássio na cobrança do manual, joga a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça a zaga do Bugrão, responde o Botafogo, Osman já bota na frente, Lucas Cardoso com ela, domina, devolve, encontra aberto ali pelo meio, certinho, Luiz Henrique fez o passe lá do lado esquerdo no corta-luz, sobra de bola com Brei, vem bola para a grande área, chega a zaga do Bugre para fazer o corte. O Grêmio não consegue chegar no campo de ataque com aquela bola redondinha nenhuma vez, hein? Mais uma vez chega o Botafogo. O toque feito no campo de ataque de cabeça ali pelo meio. Quem trabalha é o Márcio. A bola subiu, desceu, vai sobrando com Tássio de cabeça, ajeita pro Lucas Cardoso. Sem querer, fez a tabelinha ali com as pernas do Mike. Volta Tássio com ela, mais atrás com Osman. Osman encontra o Mantuan, ajeita a bola de volta pela direita com Tássio, prepara o cruzamento. Vem bola pra área, bateu no Mike de cabeça, faz o desvio, ela sobra ali com o João Vitor, volta com o Mike e o Tássio chega, rasga, dá um bico na bola e cai no gramado. Tá sentindo o camisa número 2 ali, pede atendimento, Adriana Almeida. No tornozelo direito do lateral direito do Botafogo. Muitas dores, levanta os braços agora e tudo indica que a gente vai ter algum tempinho aí de paralisação para o atendimento ao jogador do Botafogo. Ele que inclusive foi quem deu assistência para o Salatiel marcar o único gol da partida até o momento. E não foi falta nem nada do Mike. Ele chutou em cima, né, do lateral do Guarani, que inclusive o Mike agora acaba levando a pior porque leva cartão amarelo. Menos mal que o lateral esquerdo do Bugre não estava pendurado. Os jogadores do Botafogo cercaram o árbitro depois da queda do Tássio ali. E o árbitro ficou procurando quem era que tomaria o cartão amarelo, porque ele não sabia o jogador do lance. E os jogadores do Botafogo que apontaram o Mike. Ou seja, no grito, né? É o cartão amarelo. E não foi lance para cartão, né?
Não foi. Lance de jogo. O jogador do Botafogo acaba chutando, né, a trava da chuteira do jogador do Guarani, mas ele não foi na maldade, ele foi na disputa, levou a pior o jogador do Botafogo, tô com o Adri, com o Cabelo, mas claro, né, vai ganhando aqueles segundos preciosos, falta pro Botafogo na lateral da área. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 32 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo no Santa Cruz. É a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Botafogo. Salatiel marcou a 22 da segunda etapa. Guarani. Nada para a equipe do Bugrão, Fábio Scheibe. Central da bola. O atacante Pedro do Flamengo rejeitou uma oferta do Al Hilal da Arábia Saudita. O algoz do Mengão no último Mundial de Clubes e novo clube do técnico português Jorge Jesus ofereceu um salário 6 vezes maior do que recebe Pedro no Flamengo atualmente. O time da Arábia Saudita deve fazer uma nova investida pelo atacante nos próximos dias. 6 vezes mais, ele falou não. Então ele tá ganhando mal no Flamengo, hein? Vem bola pra grande área, cruzamento feito. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Bola sobra ali pra intermediária com o Mantuan. O Regis vai em cima, o Mantuan fica na sobra, tira o corpo, bate pra fora. Linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Bugrão, Adriana. Tentou pegar o Pegorari desprevenido ali, porque foi uma bola de longe, com pouca visão tava o goleiro do Guarani, e aí o Mantuan resolveu queimar pro gol, ela passou muito perto da trave direita do Pegorari. Que coisa, hein? Quase o Botafogo faz o segundo gol. Tem troca na equipe do Bugrão. Sim, mais uma. Foi embora o camisa 23, o Henderson. E agora sim, o Gabriel Castro pediu e ele tá no jogo. Camisa 9, Bruno Mendes. Aí, portanto, Gabi Castro, quanto isso, tem mais um jogador caído da equipe do Botafogo. Virou o famoso Caicai. Antijogo agora da equipe do Botafogo. Bom, técnico Humberto Louser agora sim mexe taticamente, altera a configuração do meio-campo do Guarani, demonstra insatisfação, porque se a gente analisar, o meio-campo do Guarani começou com o Alvarinho, o Henderson e o Isaac, e os 3 jogadores saíram. Então, de fato, o meio-campo do Guarani hoje não funcionou. Meio-campo do Bugre agora, de volante, tem só o Lucas Araújo, e aí o Guarani fica com 4 atacantes: João Vitor, Bruno José, Bruno Mendes e Derek, 2 jogadores mais centralizados, Bruno Mendes e o Derek, e os 2 pontas. Então o Guarani pode explorar uma bola aérea ou pode explorar a velocidade. O que a gente precisa nesses últimos minutos é de um Guarani mais compactado, é uma equipe muito espaçada, e aí fica fácil para o Botafogo fazer esse desarme, porque está sempre um jogador do Guarani sozinho, ele não consegue uma tabela, o Guarani não consegue sair jogando. Então, com 4 atacantes, não pode ficar esperando essa posse de bola lá no ataque. Essa bola precisa chegar. E o Regis, que já entrou há alguns minutos, precisa chamar a responsabilidade e começar a distribuir melhor o jogo. Botafogo vai mexendo, o jogo continua parado ali. Tá mexendo a equipe do Botafogo com Marcelo Chamusca. 34 minutos e 50. Eu achei que fossem 2 substituições. Só vi uma, viu, Adriana? Sim, é só uma mesmo. A primeira foi o 7 pelo 17, agora é o 8 pelo 18. Então saiu o 8, Guilherme Mantuan, para a entrada do 18, Carlos Manuel. Carlos Manuel, um só. Carlos Manuel? Isso. Carlos Manuel. O primeiro nome dele é bonito. Eu gosto, pelo menos. Prefiro o segundo. 35, você, Gabriel Manuel? 35 minutos desse segundo tempo. Sobra de bola agora no campo de ataque. Lá tá caído o Derek, recebe falta. É falta pro Guarani. Quem sabe agora, hein? Torcedor do Bugrão, Adriano Almeida. Quem sabe numa bola parada o Guarani vai mudando a sorte dele no jogo. O Regis vai pegando a bola ali em sinal de liderança depois da falta sofrida pelo Derek, numa tentativa de domínio, e aí ele levou um choque do zagueiro do Botafogo. O Regis é quem vai lançar essa bola para a área do Botafogo. Já passamos de 35 minutos e segundo tempo, é reta final de jogo, hein? Reta final de jogo, tá 1-0 pro Botafogo, é falta, Regis, levantamento na área nas mãos do goleiro. Pega o Matheus, evita a saída, fica com ela, tem pressa. Já faz a ligação com o Lucas Cardoso pela direita, bota velocidade, vem Botafogo pra cima do Guarani. Vem correndo com a bola, o Lucas Cardoso puxou pelo meio, fez a finta e se esticou todo ali pelo meio. Deu sorte, ainda ficou com ela, girou, preparou, bateu, Pegorari!
Seria um golaço do jogador Lucas Cardoso da equipe do Botafogo, Adriano Almeida. Tá se sentindo muito à vontade nesse segundo tempo, o Lucas Cardoso, que saiu do banco de reservas e tá dando trabalho ali. Ele participou também do gol do Botafogo e agora se sentiu à vontade para fazer um drible, 2 e chutar e dar trabalho ao Pegorari. Olha o Guarani tentando e nada. O Guarani tentava, o lançamento foi para ninguém lá na ponta direita, onde não tinha ninguém de verde por ali. 36h40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 37 minutos este segundo tempo, hein? Vai mandando seu recado aí, 991869070, o nosso WhatsApp, 19 é o DDD. Você, torcedor do Guarani, que tá acompanhando aqui o futebol da CBN Campinas, manda um recado aí, tá achando o Bugrão hoje em campo aí, tá 1-0 pro Botafogo, que tem que mudar esse Guarani aí, manda recado, manda mensagem aí, se for em áudio melhor ainda, vai no sonzão da CBN Campinas, hein? 37,5, segundo tempo, 1-0 Botafogo. Bola tocada pra fora mais uma vez, é outro manual que favorece a equipe do Botafogo, vai lá, Gandula tomou uma ferrada lá do árbitro. Gandula demorou para devolver a bola. O árbitro foi lá, chamou a atenção do Gandula. E o arremesso manual é lá para o Patrick Bray. Ameaçou, parou, voltou. Agora sim, faz o arremesso manual, joga para o campo de ataque para ninguém do Botafogo. Sobra lá com a zaga com o Valber. Recua com o Pegorari. Devolve no Valber. Sai trabalhando a equipe do Guarani. Valber com ela, devolve no Pegorari. Esse toque de bola ali, depois vai dar soma lá, vai dando posse de bola. 70% de posse de bola. Todo o sistema defensivo, Gabi. E aí você vai ver um mapa de calor, fica só na própria defesa do Guarani, né? E o ataque do Guarani, de fato, sem nenhuma finalização no segundo tempo. Vem pro campo de ataque, Bruno José faz a finta, escapa bem da marcação, carrega ali pela meia, joga a bola na grande área, tentou Bruno Mendes de cabeça, toca, mas a bola voltou com o Mike aqui pela esquerda, já rola a bola com o João Victor, ajeita, devolve, o Mike recebe, linha de fundo, tentou a finta, saiu com bola e tudo. Tiro de meta que favorece a equipe do Botafogo. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem mensagem sim, um abraço pro Giba Lima, tá em Mogi Guaçu, torcendo pelo menos pro empate do Guarani. A Jéssica Antunes tá em Sumaré, vamos Bugrão. Um abraço também pro pessoal aqui do YouTube, o Douglas Gabriel, o Manuel Paulo Coelho, a Vitória Palmeiro, o Eduardo Micheloni, o Thielis Valks, ele é de Campinas, mas tá morando em Vitória, no Espírito Santo. Fala, vamos reagir, meu bugre, acredito até o fim. Um abraço pro Robson Vitorino, que tá em Leme também. E aqui também, então, o André Ribeiro no Swiss Park, torcendo pro Guarani. E o Wilson Jacomi, o Ricardo Ginefra e o Valtinho, o rei do freio, estão secando o bugre no Cambuí. Pisa no break aí, Valtinho. 39 minutos, é o segundo tempo, 1-0, Botafogo tá ganhando. Fala a bola, fogão aqui pelo lado direito, vem pro campo de ataque. O passe feito ali com o Lucas Cardoso, já dominou bem o camisa 17, equipe do Botafogo. Voltou na frente e faz o lançamento ali de fundo. Brecou, olhou, buscou o espaço. O Mike acompanha, ele prepara o cruzamento, consegue o espaço. Vem bola pra grande área. No peito do Diogo Matheus, que faz domínio para sair jogando ali à frente do Osman. Mexeu o Guarani pela última vez, Dri. Foi embora Bruno José com a camisa 17 para a entrada do 7. Neilton, todo mundo no ataque lá no Bugre e daqui a pouquinho o Botafogo mexendo 2 vezes. Exatamente, Gabi Castro. Sim. Mas tem uma pergunta pro Gabi aqui, se o Humberto Lousa demorou para mexer. É Eduardo Micheloni falando isso no YouTube. Hoje sim, tá, Cabela? Hoje demorou tanto, não hoje é sim, porque... Hoje não, hoje sim. Hoje sim, como diria Kleber Machado, e não é depois do gol do Botafogo, não, porque se você pegar o meu comentário no intervalo, eu falei que eu já mexeria na equipe do Guarani e entraria sim com o Bruno Mendes e com o Regis, porque eles têm entrado bem, porque são lideranças técnicas do Guarani e de fato o Bugre não fez um bom primeiro tempo. Só que Regis entrou e também não conseguiu fazer nenhuma jogada. Há pouco tempo, aos 33, entrou Bruno Mendes. Já vai para 8 minutos em campo e também não conseguiu pegar na bola. Então, assim, o problema do Guarani não tá no ataque. O ataque é um dos sintomas da falta de criatividade, da falta de meio campo para que essa bola chegue até os centroavantes para poder finalizarem. Ele colocou o Neilton agora, que certamente vai jogar recuado e vai levar essa bola até os atacantes. Muito bem, mexeu também a equipe do Botafogo, Dadri. Sim, 2 alterações, então foram embora o 10, Osman, e o 11, Luiz Henrique. Entraram 14, Diogo Silva, e 21, Pedro Rodrigues. Muito bem, vamos anotando aqui o Diogo Silva. E o Pedro Rodrigues com a 21. E o Pedro Rodrigues, portanto, Pedro Rodrigues
com a 21. E também, Cabela, o Diogo Matheus levou o cartão amarelo. Sim. E estava pendurado, ou seja, mais um que fica fora do próximo jogo contra o Londrina, sábado, às 11 da manhã. Dos titulares, então, que entraram em campo hoje, Diogo Matheus e Alvarinho, sem condições para o próximo jogo. Porque não tem lateral direito. Exatamente. Aquilo que a gente falava da janela de contratações. Que é sempre improvisado, também tá fora. Tá fora também. Então, olha o problema aí já para o Humberto Louser para a próxima rodada. Exatamente, vai ter trabalho Humberto Louser para montar a equipe do Guarani. 41:50, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 42 agora. Deste segundo tempo, a bola tá rolando no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Segura aí, vem Guarani pro campo de ataque, lado esquerdo. Deilton recebeu a bola, fez o domínio. Vai recuando, vai recuando, vai recuando, vai recuando, vai recuando. Completando. Placar CBN está assim, ó. Botafogo! 1 pro Botafogo, Salatiel marcou. Guarani 0 para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Fala aí, Fabião. Central da bola. E acabou lá no Serrinha, é a primeira vitória do Curitiba no campeonato. O Curitiba bate o Goiás por 2-1. Mesmo com o resultado, o Curitiba ainda segue na lanterna da Série A, tem apenas 7 pontos nesse momento, mas conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Futebol, vamos CBN. Bola recuada lá pro Matheus, ele sai para fazer a defesa perigosamente ali, chegava o Bruno Mendes para cima dele, pois não, Gabi? Ari, atento aqui à nossa transmissão. Sim. A gente estava comentando sobre a lateral direita do Guarani, que não vai ter o Diogo Matheus para a próxima rodada, nem o improvisado Ivan Alvarinho, e ele manda mensagem aqui. Ian, 17 anos, subiu da base, já foi promovido pelo Humberto Louser, ficou no banco de reservas, então pode optar já pelo entrou em alguns jogos, Ian, se eu não estou enganado. Com 17 anos, então pode ser aí utilizado um jogador de origem da posição. Tem que ver com o Humberto Louser, né? O que ele acha do garoto de 17 anos nesse momento do Guarani, não é? Exatamente. Às vezes não tem medo de queimar o garoto. Mas é um jogo em casa, é um jogador da posição, não tem ninguém, então acho que é uma possibilidade. Mas de fato isso vai ter que ter uma conversa com o garoto, ver o momento que ele tá. Indo para os jogos ele tá com uma opção aqui, ó, é o camisa 30 Ian. Agora, se tem condições para começar como titular, jogar um bom período, porque de fato vai ter uma expectativa para que o Guarani vença, já que é favorito contra o Londrina. Olha, eu gosto do trabalho do Humberto com base. Inclusive um abraço para o Gabriel Ferrari, que está na nossa escuta aí. O Humberto fez uma ótima campanha com o Paulista de Jundiaí alguns anos atrás, antes dele ser auxiliar. Olha o Bugrão que vem pro campo de ataque, lançamento feito para a área, batida, espalma o goleiro! Sobra de bola com o Regis, mais uma vez aqui pela esquerda, faz o domínio, girou de um lado e outro, vem por baixo para fazer o quarto Tássio. Que defesaça do goleiro Matheus, Adriano Almeida. O gol do Guarani ficou muito, muito próximo de sair, mas aí o goleirão Matheus foi, fechou a porta no chute do Neilton e evitou que seria um empate do Burto. Quase o Guarani empata o jogo aos 44 minutos da segunda etapa. Pode completar, Gabi. Acho que a Adriana que tava... eu só dizia que o Humberto fez uma ótima campanha, se eu não me engano, 16 ou 17, com o Paulista de Jundiaí numa Copa São Paulo, que aí teve um jogador gato lá e aí as coisas não deram tão certo. Mas o Humberto, ele já tem uma experiência em trabalhar com base. Vamos torcer para dar certo no momento em que o quarto árbitro sinaliza. Vamos até os 50 minutos. Mais 5 de acréscimos nessa segunda etapa. Lançamento do Guarani lá no campo de ataque, quase o Guarani empata o jogo. Que defesaça do Matheus, que fez uma ponte ali, como diria o meu caro Gabi Castro, para fazer a defesa nessa bola do Guarani. Se defende o Botafogo, chega por baixo por ali o Lucas Cardoso, dá um bico na bola, despacha para o campo de ataque, mas a bola vai direto para fora, arremesso semanal para o Guarani, que se mantém no campo de ataque. Já passamos de 45, você já viu o toque da CBN, já passamos de 45, olha o Bugrão no campo de ataque, jogando ali pela meia, tentava o toque por baixo ali, o Lucas Araújo perde a bola, recupera mais uma vez, vem o Botafogo pro campo de ataque, trabalhando ali pela intermediária, com o Carlos Manuel, dá um tapa na bola, lá pelo lado esquerdo com o Patrick Brey, fez o domínio, encontra aberto ali pelo meio, Tarek, livre de marcação, bota a bola lá pela esquerda mais uma vez, vai tocando a bola a equipe do Botafogo, Futebol Globo, CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. 46 passados é o segundo tempo.
Botafogo vai tocando a bola, o Guarani vai correndo atrás do Botafogo, o Botafogo vai tocando para passar o tempo. Tarek de cabeça, faz a abertura lá pelo lado esquerdo, chega bem o Botafogo no campo de ataque com Pedro Rodrigues. Se enroscou ali com a marcação, cometeu a falta, o jogo já tá rolando de novo, porque o Guarani tem pressa agora, né? Perde o jogo, tem pressa, tentou João Victor fazer o domínio, perde a bola, a recuperação lá pelo lado esquerdo do Brey, bola vem pela meia, trabalha mais uma vez com o Tarek, ele faz o domínio, escapa do marcador, dá um tapa na bola, bota na ponta canhota, lançamento muito forte, bola para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos chegando a 47 minutos, reta final de jogo. No Santa Cruz está dando Botafogo 1-0, o Salatiel marcou aos 22 dessa segunda etapa. Trabalha o Guarani na saída, lá com o Diogo Matheus lá pela direita. Tá fora do próximo jogo, tomou o segundo cartão amarelo. Vem pro campo de ataque, lançamento feito, a zaga do Botafogo. Faz o corte, ela vem com o Tarek. Ele já bota na frente pro Salatiel, autor do gol. Quem escorregou ali agora pra chegada foi o Pedro Rodrigues. O Guarani aperta, tentando chegar no campo de ataque. Botafogo vai se livrando da bola lá, dá um bicão, joga pro campo de ataque. É pro tempo passar mais rápido, né, meu caro Gabi Castro? Detalhe, né? Humberto Louso chegou, o Guarani venceu 2 partidas, importantíssimas vitórias, porque vinha numa fase ruim o Guarani, dá aquela respirada, perder fora de casa por 1-0, num jogo brigado como foi esse, de certa forma, um resultado que pode ser considerado normal. Exatamente, não tem crise, absolutamente nada. O que a gente questiona é a atuação do Guarani diante de um Botafogo que também não jogou bem. Se o Botafogo tivesse feito uma grande partida, a gente ia aceitar com mais facilidade. Mas o Botafogo não fez uma boa partida. Então fica aquele sentimento de que dava para o Guarani sair com 1 ponto, ainda tem 2 minutos para poder chegar ao empate, mas se tivesse jogado bem, até a vitória hoje, o Guarani poderia ter conquistado, mas não conseguiu finalizar durante os 90 minutos. O Neilton cobrou uma falta, agora vai todo mundo para a área, todos os jogadores, inclusive a zaga, todo mundo lá para fazer o cabeceio. E aí ele recua pro goleiro, Adriano Almeida. E com a perna descansada, né? O Neilton tem 10, 15 minutos em campo, né, Cabela? Melhor comentar pouco e dizer sobre o público total no estádio Santa Cruz. Total de 4.585 pessoas presentes na partida de hoje e uma renda de R$ 66.635. Falta para a equipe do Botafogo ali pela direita, que anotou foi o auxiliar número 1, o Lucas Torquato Guerra, também do Distrito Federal. O Loser reclama ali da marcação, mas está anotado. É falta para o Botafogo pela direita, vai chuveirar na área, perigo contra a meta do pego horário ali, viu, Adriano Almeida? Pelo lado direito essa falta, uma falta que pode ser a última boa chance no jogo. Falta em cima do Tássio, que para mim foi um dos destaques dessa partida. Tudo indica que vai vir cruzamento na última chance da partida. Uma falta do Neilton sem precisão nenhuma, né? Falta cobrada curtinha, sobra de bola ali com o Pedro Rodrigues, fez a tabelinha, recebeu de volta ali de fundo, tentou o cruzamento. Não tem perna canhota, só a direita, que ele se entortou todo ali para poder fazer o chute com a perna direita, né? Outra falta, dessa vez em cima do Tarek. Falta do Bruno Mendes, que reclama uma barbaridade ali, mas o jogo tá parado de novo. É outra falta no último giro do ponteiro, viu, Dri? E é tudo que o Botafogo queria, né, Cabela? Na hora que o Guarani tinha que ficar com essa bola para tentar umas estocadas ali, tentar, pelo menos na força da coragem, alguma coisa, não. É o Botafogo é quem consegue recebendo faltas no seu setor de ataque, vai minando, os segundos vão passando. Marcelo Chamusca vai conquistando a primeira vitória ali no comando do Botafogo, enquanto Humberto Louser vai amargando a primeira derrota à frente do Guarani. Já passamos de 50 minutos, é falta pro Botafogo. É falta pro Botafogo ali pela intermediária, 3 homens na barragem humana. Pegorari tá preocupado na cobrança da falta. Tem ali o Pedro Rodrigues, tem também o Tarek um pouquinho mais distante para fazer a cobrança da falta para a equipe do Botafogo. E o árbitro fala demais, esse árbitro, como conversa, não, meu Deus do céu. Pedro Rodrigues na bola, bateu rasteirinho direto para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Vai bater o tiro de meta o Pegorari, todo mundo olha pro árbitro ali, hein? Vai terminar o jogo em Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Santa Cruz. E o Botafogo 1. Guarani. Nada para o Guarani. Vem chegando o Fábio Chaib, central da bola. Central da bola. 10 horas, 10 minutos, não deu para o Guarani lá no estádio Santa Cruz, o Guarani amargando essa derrota contra o Botafogo de Ribeirão. Salatiel marcou para o Botafogo
O Botafogo vence o Guarani por 1-0. Guarani, que tentava a terceira vitória consecutiva, amargou a primeira derrota com Humberto Louser à frente do Bugre. Vou chamar a Adriana Almeida. Adriana Almeida, com a movimentação da saída dos jogadores. Alguém vai falar, será, Adri? Jogadores deixando aí o gramado do estádio Santa Cruz. Esperar um pouquinho aí, Fábio, para ver se a gente consegue aí a palavra de algum deles. Não estou muito otimista, confesso para você não, mas fato é que o Guarani então estaciona aí nos seus 22 pontos e agora volta a jogar em casa na próxima semana para, quem sabe, aí se recuperar e continuar brigando pelas primeiras posições. Vou ficar aqui de olho, o Osman. O Osman vai falar um pouco sobre essa vitória do Botafogo, a primeira no comando do Marcelo Chamusca. Cara, foi que nem eu falei. O Chamusca chegou, tem as ideias dele. O Adilson também tinha, então os méritos também é do Adilson, que nos ajudou bastante. Tem que pegar tudo que ele fez de bom aqui e aplicar com tudo que o Chamusca fez. Uma partida de excelência, como foi lá em Novo Horizonte, com a nossa proposta bem organizada. E eu tenho certeza que a nossa equipe tem muito ainda a crescer na competição e conquistar nosso objetivo, porque é isso que a gente faz desde o começo do ano, a gente vem fazendo história. Tá aí então o Osman, camisa 10 do Botafogo, falando sobre essa chegada do Chamusca e sobre o legado deixado também por Adilson Batista, que comandou o Botafogo no começo desse brasileiro da Série B. Tô esperando aí para ver se alguém do Guarani aparece para falar com a televisão e também para o torcedor do Guarani aí conseguir ouvir as explicações a respeito dessa derrota, mais uma fora de casa. Guarani que vem mal no Campeonato Brasileiro da Série B quando joga longe dos seus domínios. Vamos ouvir João Vitor. A gente sabia que seria um jogo difícil aqui contra o Botafogo. A gente tentou impor nosso jogo. Não conseguimos fazer um jogo que a gente acreditávamos que iríamos fazer aqui. Agora é pensar no próximo jogo contra o Londrina em casa e ver o que a gente tem para corrigir, para que a gente possa fazer um bom jogo contra o Londrina. Tá aí o João Vitor, então, tentando dar algumas explicações sobre a derrota do Guarani para o Botafogo. Fábio Chay. Tá aí então, fim da 15ª rodada da Série B, além de Botafogo 1, Guarani 0, hoje tivemos também a vitória do Ituano fora de casa contra o Mirassol, 1-0, gol de Felipe Saraiva, já no finalzinho do jogo. Então, com esses resultados, vamos repassar aqui a classificação da Série B. O Sport é o primeiro com 31 pontos, Vila Nova é o segundo, tem 31 também. O Criciúma é o terceiro com 30, o Novo Horizontino é o quarto, tem 29 pontos. O Vitória é o quinto, o primeiro time fora do G4, é o quinto colocado, tem 28 pontos. O Botafogo, com essa vitória, subiu a 24 pontos, ao oitavo colocado. O Guarani se mantém na nona colocação, tem 22 pontos. A Ponte Preta é a 14ª, tem 18 pontos na 14ª colocação. Já na zona de rebaixamento, a Chapecoense abre a zona de rebaixamento, tem 12 pontos, a 17ª. O Londrina é o 18º com 11 pontos. O Avaí, o 19º com 11 pontos. E o ABC é o 20º, tem 10 pontos na lanterna do campeonato. Antes de passar a bola e me despedir já de Adriana Almeida, de Carlos Cabela, vamos fazer a eleição que todo mundo gosta, do melhor em campo e também do pior em campo. Vamos eleger então o melhor em campo, a equipe CBN Campinas. O craque do jogo! Elegendo o craque do jogo, vou começar por você, Adriana Almeida. Quem pra você foi o melhor em campo lá no Santa Cruz hoje, Adri? Fábio, apesar do Salatiel ser o cara do gol, e imagino que ele vai ganhar aí por voto dos colegas, o Tássio me agradou muito hoje, o lateral direito do Botafogo. Eu vou votar nele como o craque do jogo. Tássio, então, para Adriana Almeida, o melhor em campo. Gabi Castro, quem pra você foi o cara que se destacou nessa partida de hoje, Gabi? Tássio é o jogador que teve mais passes corretos na partida, tá? 38 passes corretos aqui analisando. Bom, vamos para as menções honrosas. Gostei também do lateral direito do Botafogo, gostei do Tarek, jogador do meio-campo. Gostei do Lucas Cardoso, entrou, mudou a cara do jogo, jogador importante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. As 3 menções honrosas. Do Guarani, menção honrosa, tô analisando aqui para nenhum jogador, tá? Porque eu não gostei hoje da equipe do Guarani, nenhum.
Mas o meu craque do jogo, meu voto hoje vai para Salatiel. Perdeu 2 oportunidades, uma no primeiro tempo, que ele dominou no peito, deu de voleio, a segunda ele isolou, mas era o jogador mais perigoso da equipe do Botafogo, centroavante. A bola estava chegando nele também. Na terceira oportunidade de cabeça, fez um bonito gol, garantiu os 3 pontos. Então, pela tentativa e erro e por ter conseguido na terceira marcar o gol, Salatiel fica com o meu voto. Aí o artilheiro da partida, Salatiel, então é o voto de Gabi Castro. E pra você, Carlos Cabela, que narrou a partida. Quem pra você foi o destaque dessa partida lá no Santa Cruz? Salatiel, o cara que fez o gol do jogo e deu a vitória ao Botafogo. É isso aí, Salatiel, então, além de ter marcado o gol da partida, o gol da vitória do Botafogo sobre o Guarani, foi eleito pela equipe CBN Campinas como o melhor em campo. E pelo outro lado também temos o pior, né? Aquele cara que foi mal na partida de hoje. O pior em campo. O pior em campo também apareceu lá no estádio Santa Cruz e Adriana Almeida vai dar o seu primeiro voto para aquele cara que pisou na bola na partida de hoje, Adri. É verdade que ele, acho que foi o jogador que ficou menos tempo em campo, mas por tudo que se já falou desse atleta, o Neilton para mim foi o pior em campo. Neilton, muito nome, mas pouco futebol por enquanto no Guarani. Gabi Castro, você acompanha a Adri nessa? Olha, Fábio, hoje se quiser dar para qualquer um jogador do Guarani, acho que tirando o Bruninho, que eu tô vendo aqui estatística, 2 finalizações, foi o jogador que tentou, enquanto esteve em campo, 2 dribles só. O único jogador que driblou na partida foi o Bruninho, então é o único jogador que tentou. Mas o meu voto vai para Isaac, porque o Isaac foi o jogador escalado como titular para dar criatividade do Guarani, para fazer essa bola chegar no Derek, para fazer essa bola chegar no Bruno José, para fazer chegar essa bola no Bruninho. É como se fosse o camisa 10, ele tem a 29, mas ele carrega a responsabilidade de ser o meio articulador. E o Cabela não narrou uma jogada do Isaac, ele não deu uma finalização. Ele fez 2 lançamentos durante todo o jogo enquanto ele esteve em campo. Poucos lançamentos. Então, para mim, Isaac, pior da partida, não cumpriu aquilo que se espera de um meia do Guarani. E por ele que passam as jogadas para começar o Guarani tentar finalizar pro gol, fazer o gol, que hoje não aconteceu. E você, Carlos Cabela, você acompanha algum dos dois? Eu acompanho a Adri, apesar de uma menção desonrosa ao Isaac, não é? Porque o Isaac realmente pisou na bola também, mas o Neilton, a expectativa em cima do nome Neilton era grande pelos lados do Guarani e até agora não mostrou por que veio ao Guarani. E no jogo de hoje, pior ainda, né? É verdade. Pior ainda. Terrível, na minha opinião, pior em campo, Neilton. Neilton que chegou ao Guarani cheio de expectativas aí, mas não está mostrando esse rendimento dentro de campo. 10h18, eu vou aproveitar então para me despedir já de Adriana Almeida e de Carlos Cabela. Gabi Castro fica aqui ainda para o comentário final do jogo. Sim. Dri, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela transmissão. O Guarani entra em campo quando agora, hein, Dri? O Guarani entra em campo no próximo sábado, às 11 da manhã, contra o Londrina, aqui no Brinco de Ouro. Para essa partida, já falamos bastante. O técnico Humberto Louser não poderá contar com o Diogo Matheus e com o Ivan Alvarinho, os 2 suspensos pelo 3º amarelo. Por outro lado, Matheus Bueno volta de suspensão. Fica a expectativa se o Alan Santos estará recuperado do departamento médico, assim como o Matheus Barbosa. Vamos aguardar ao longo desta semana. Agradeço demais também, Fábio Scheibe, e até a próxima. Uma ótima semana, Adriana Almeida, muito obrigado. Carlos Cabela, acho que não tô dando sorte com você, viu, Cabela? A gente tá fazendo uns jogos meio morno, né? Um pouco devagar, mas Vamos ter que mudar essa escala aí então, hein? Vai poder escalar os dois juntos, não. Mas você estava em Itu semana passada, foi um jogo legal. Você foi legal, 1-0 também, né? Pois jogo da Ponte Preta lá em Itu, você estava ao lado da gente lá. Mas agradeço aqui mais uma vez a todos vocês por permitir a gente estar nesse microfone importante da CBN Campinas, tá? Grande abraço a todos e até o final de semana que vem aí. Tá certo, uma ótima semana também, Cabela, boa viagem americana e vá olhando e desfrutando da lua pela Anhanguera. Mas olha o trânsito também, viu? Rutinha. Olha, limita. Olha só, Cabela. Valeu, Cabela, um grande abraço. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Gabi Castro vai comentar e vai falar o que viu dessa partida, a derrota do Guarani para o Botafogo lá no Santa Cruz por 1-0.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani e Botafogo. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Em 2023, o PNI, Programa Nacional de Imunizações, completa 50 anos. Ao longo do tempo, o PNI ajudou o Brasil a se tornar referência mundial em saúde pública e consolidou a estratégia de vacinação nacional, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a população. E para garantir essa proteção é essencial a imunização desde o nascimento. A vacinação é a maneira mais eficaz de proteger você e nossos pequenos de doenças graves. Para mais informações sobre o PNI e o calendário de vacinação, vá ao posto de saúde mais próximo e verifique se sua caderneta está em dia. Vacine-se. Imunizados somos mais fortes. Uma iniciativa CBN Campinas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Guarani e Botafogo. 10 horas 23 minutos, estamos aqui no Central da Bola após a derrota do Guarani lá no Santa Cruz para o Botafogo de Ribeirão. Botafogo 1-0, gol de Salatiel. E muitos ouvintes aqui estão reclamando do Guarani hoje. Um abraço aqui pro Bartolomeu Frazão da Vila Lemos. Ele fala assim: o Guarani não entrou em campo hoje, muito mal o time do Guarani hoje. Também um abraço para o Valdir, para o Prieto, na verdade é o Alexandre Prieto. Fala que tinha muitos desfalques, mas não podia postar o time atrás, esperando os caras jogarem. É isso aí, Gabi. O Guarani hoje foi um pouco omisso, né? Não acabou não criando bastante e ficou com essa derrota que poderia ter sido um resultado melhor. Qual o seu comentário do jogo? O que você viu dessa partida? Realmente os ouvintes têm razão aqui. O Guarani não entrou em campo hoje, Gabi? O comentário do jogo. De fato, Fábio Schaibe, aos amigos que estão nos acompanhando, foi uma partida decepcionante do Guarani, porque se a gente analisar antes da bola rolar, antes da partida começar, eu falei aqui que era uma partida cercada de expectativa, pelo que o Guarani tinha apresentado nas últimas 2 rodadas com Humberto Louser. Então as vitórias diante da equipe baiana e também do Mirassol credenciaram ao Guarani chegar hoje diante do Botafogo de Ribeirão Preto numa condição da tabela à frente do seu adversário e tendo feito boas atuações. E aí você tinha um cenário de um Guarani até então a 7 pontos do G4, com o 4º melhor ataque da Série B,
com um banco de reservas que poderia resolver, então, a questão de elenco, porque você tem no banco de reservas o Regis, o Bruno Mendes, o próprio Neilton, que são jogadores que em determinado momento da carreira já apresentaram um bom futebol. Então você fica com aquela expectativa de, tem banco, se quem Humberto Louser apostou para ser titular não corresponder, você tem banco de reservas para poder entrar e colocar uma pressão no seu adversário. E ao término do jogo, o Bruninho falou que o Guarani não conseguiu impor o jogo. E de fato isso aconteceu. Isso foi uma falha do Guarani. Não sei se foi uma questão de estratégia, se de fato o Guarani não quis impor o jogo ou se ele não conseguiu. Porque existe a estratégia, eu vou jogar fechado e vou explorar o contra-ataque. Não tem problema nenhum. Aqui ninguém quer que o Guarani jogue com a sua linha alta na marcação, pressão, tenha 70% de posse de bola fora de casa. Ninguém estava cobrando isso dos comandados do Humberto Louser. Então existe a possibilidade de você jogar no contra-ataque. Só que hoje nem isso a gente viu. O Guarani teve problema na saída de bola, tanto do Alvarinho quanto do Anderson. O lado direito do Guarani hoje foi nulo. Bruno José não teve uma finalização. O Diogo Matheus chegou uma vez na linha de fundo no primeiro tempo com 44 minutos. Então o lado direito do Guarani não funcionou. O lado esquerdo funcionou. Tanto é que das 3 finalizações do Guarani, todas saíram pelo lado esquerdo. 2 com o Bruninho e uma com o João Vitor, mas que foi um chute nas mãos do goleiro Matheus. Então, durante toda a partida, 3 finalizações corretas mostra que o Guarani tem problema de criatividade, teve problema de criação e por isso que hoje o meu pior em campo foi pro Isaac, porque eu acho que a culpa não é só dele, mas ele carrega uma responsabilidade muito grande de ser o meia do Guarani. É uma responsabilidade muito grande e que o Isaac hoje não conseguiu cumprir. Então eu acho que para as próximas rodadas, pelo menos para a próxima rodada, é um Guarani que dentro de casa precisa voltar a se impor, precisa criar mais, vai ter que quebrar a cabeça, porque na lateral direita você não tem o Diogo Matheus e você não tem o Ivan Alvarinho, então você só tem o Ian, que é um jovem jogador de 17 anos que ainda não estreou pelo profissional, veio apenas do sub-20 para compor esse elenco, e o técnico Humberto Louser, se quiser, pode usar o jogador, porque ele ficou como opção no banco de reservas. Você não tem o Ivan Alvarinho, e aí você precisa ver a condição do Matheus Barbosa e do Matheus Bueno. Um estava lesionado, um estava suspenso, então você tem o retorno, pelo menos, de jogador de suspensão, precisa ver sobre o departamento médico. Então eu levo em consideração as ausências dos 2 Matheus, tanto do Barbosa quanto do Bueno para a partida de hoje, mas mesmo assim, ficou aquela sensação de que o Guarani poderia ter pontuado em Ribeirão Preto, porque o Botafogo não fez uma grande partida, fez uma marcação-pressão nos primeiros 20 minutos, mas depois no primeiro tempo recuou, ficou um jogo de meio campo muito faltoso, e no segundo tempo o Guarani melhorou, conseguiu ficar um pouco mais com essa posse de bola, mas aos 23 minutos, numa jogada pela direita, veio o cruzamento e o Salatiel, no meio dos 2 zagueiros, era o Valber que estava acompanhando o Salatiel, ele para na jogada, o Lucão se abaixa e aí no meio dos 2 zagueiros, o Salatiel colocou a bola pro fundo das redes, marcando o único gol. Não é terra arrasada, não é crise, o Guarani vinha de 2 vitórias, precisa vencer novamente em casa, mas se quiser brigar mesmo pelo acesso, a gente quiser colocar o Guarani como postulante, precisa começar a vencer fora de casa e precisa começar a jogar melhor, Fábio Scheibe. É isso aí, o Guarani então que volta a campo no sábado, 11 horas da manhã, no Brinco de Ouro, pela 16ª rodada da Série B, encara o Londrina. Fim da 15ª rodada, porém há um jogo ainda devendo para o campeonato, e esse jogo vai ser realizado na quarta-feira, dia 5, e o Líder Sport estará em campo, podendo abrir vantagem na liderança do campeonato. O Sport vai até Alagoas, vai até Maceió, e às 7 horas da noite, na próxima quarta-feira, encara o CRB lá no Rei Pelé. Então, depois desse jogo, todos os times terão 15 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu agradeço a Gabi Castro, agradeço a você, ouvinte, que participou com a gente também aqui, mandando mensagem, participando do chat do YouTube. Agradeço também Elton Grimaldi. Muito obrigado mais uma vez, você que esteve com a gente nessa transmissão. Mais um jogo pela Série B. O Guarani, então, infelizmente, sendo derrotado para o Botafogo lá no Estádio Santa Cruz. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo.
Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani e Botafogo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 3 de julho de 2023. E vamos ao destaque do dia: igualdade de gênero. O presidente Lula sanciona a lei que obriga empresas a pagarem o mesmo salário para homens e mulheres em funções equivalentes. O nosso governo vai fazer cumprir a lei porque nós temos fiscalização. E para falar dessa conquista, nós recebemos aqui no estúdio a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em entrevista ao vivo. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Começam obras de mais um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. E mais 640 residências são entregues pelo Minha Casa Minha Vida em São Vicente, São Paulo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Agora é lei. A igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função está garantida. A lei foi sancionada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determina sanções para as empresas que não cumprirem a norma. E quem vai trazer os detalhes da lei e explicar a importância dessa conquista histórica para a igualdade de gênero é a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que conversa com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministra. Boa noite, é um prazer estar de volta aqui na Voz do Brasil, num dia tão importante para nós mulheres e, na verdade, para homens e mulheres do Brasil, né? O dia que a gente começa a ter igualdade nesse país. Ministra, com a sanção do presidente Lula, a igualdade salarial entre homens e mulheres agora é lei. As mudanças começam a ser aplicadas imediatamente? Uma parte sim. A partir de agora nós já temos a lei, né? Porém, nós ainda temos algumas coisas para ser regulamentada. Nós estamos criando um grupo de trabalho que é composto por 8 ministérios, né? Para efetivamente definir algumas questões. Porque a lei prevê a questão da transparência, os relatórios de transparência. Então, qual o conteúdo dos relatórios de transparência, a periodicidade, como deve ser feito, onde deve ser publicado e também ouvir tanto os trabalhadores e trabalhadoras quanto ouvir a classe empresarial, né? E, a partir daí, aplicar a multa. Bom, caso seja identificada a desigualdade salarial remuneratória, as empresas deverão apresentar um plano de ação para corrigir o problema. Existem prazos para que as mudanças sejam implementadas, ministra? Esses prazos vão ser estabelecidos agora com a regulamentação, mas nós queremos que seja rápido e urgente. O presidente Lula já nos disse que tem que ser com urgência esses prazos. Então, nós queremos entre 60 e 90 dias já estar com isso definido e pronto efetivamente para que as empresas possam começar a cumpri-las. E a lei prevê punições para o descumprimento das medidas. Quais são, ministra? Na verdade, eles vão ter que pagar uma multa, né, de 10 vezes o salário da trabalhadora e do trabalhador. Então, a empresa vai pagar a multa. E também tem uma outra coisa que é simbólica, na verdade. Não é só a multa por si. Nós vamos começar a ter um processo no país, a construção de que efetivamente as pessoas vão começar, eu vou comprar de uma empresa que não trabalha a igualdade, né? Ou eu vou comprar com uma empresa que define e defende a igualdade entre homens e mulheres. Então, acho que nós vamos ter a multa e, ao mesmo tempo, nós vamos ter a visibilidade daquelas empresas que não querem a igualdade salarial entre homens e mulheres no país. E como é que vai ser feita a fiscalização? Vai ser a partir de denúncias?
a fiscalização ela vai ser feita de várias formas. Nesse início, através de denúncias, né? E depois, a partir da publicação dos relatórios, também nós vamos ter aí o acompanhamento do governo federal para que efetivamente a gente possa ter, com os relatórios, ter auditor fiscal, né? Porque quem vai fazer